E aí galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Há quanto tempo, hein? Eu vou estar deixando aqui um recado explicando mais ou menos o que aconteceu, mas se você quiser ver só o vídeo, eu vou estar deixando a marcação aqui. Eu sei que eu tô meio sumido aqui, mas como a maioria sabe, eu não vivo de YouTube, então eu precisei trabalhar. Tava com problemas financeiros aí, eu tive que resolver eles logo, só que agora eu tô voltando pro canal. E eu espero a compreensão de cada um por eu ter sumido. Eu tentei continuar postando mesmo com o trabalho, só que deu certas complicações, a pessoa que disse que ia me ajudar parou de me ajudar, e voltei a fazer tudo sozinho agora. Só que dessa vez eu já tô com um pouquinho mais de tempo, já que eu resolvi muitas das coisas que eu precisava. Então vou estar voltando com as obras que eu sempre coloquei aqui no canal. Primeiramente eu vou retomar do Cleitão, porque já tem vários capítulos, e já adiantei ela para a próxima temporada. Hoje o vídeo vai sair esse horário, mas como essa semana eu adiantei algumas coisas, amanhã provavelmente vai sair outro vídeo. Então eu agradeço a compreensão de cada um. E para todos que estavam esperando a volta do canal, estamos aqui. Então aproveite, deixa aquele joinha, e se você é novo por aqui, se inscreva para ajudar o canal. Isso vai dar aquela alegria pro meu coração. Então, sem muita enrolação, simbora pro vídeo! Ah, vamos nessa! Um rumor se espalhou dentro da indústria de assassinos, e esse rumor foi que o prédio dos assassinos pegou fogo, e o responsável disso foi o Dmitry, que a guilda pegou um pedido de capotamento em Dmitry, e por causa disso, eles foram completamente obliterados. E por causa desse rumor estar se espalhando, os pedidos de assassinato na região nordeste, ninguém queria aceitar, especialmente pedidos relacionados aos Dmitry. Imagina por quê, hein galera? Pois o nosso brabo, ele deixou uma mensagem bem clara: quem se meter com os Dmitry vai levar aquela pequena liçãozinha. E o nosso brabo, ele cravou esse pequeno medo no coração de cada um. Então eles vão pensar duas vezes em fazer alguma besteira. Então, voltando aos dias atuais, o Kevin, ele tá pensando no nosso brabo. E ele lembra que o nosso maluco, ele entrou sozinho na guilda de assassinos. E ele fica se perguntando se ele vai acabar fazendo isso novamente. Ele fala que ficar vendo ele indo em direção ao perigo não é muito legal, pois ele queria estar ajudando, mas a única coisa que ele pode fazer é só observar. Então ele lembra de seus companheiros e lembra do que o povo fala. E todo mundo diz que o crescimento dos Dmitry é bastante rápido. Só que o Kevin não acha isso, pois essa galera tem uma meta a seguir. E essa meta é o nosso brabo. E a única coisa que eles podem fazer é só observar nosso garoto construir seu caminho. E o Kevin nesse momento ele tá botando a cabeça para pensar. E o que ele imaginou é que ele tem que ficar mais forte, pois eles precisam ficar forte o mais rápido possível. Mas nesse momento o Kevin escuta uma conversa. E duas pessoas estão conversando sobre círculo mágico. E uma pessoa tá falando que ela pode aumentar a densidade da mana em uma certa área. E o Kevin ele já ficou meio atento sobre isso. Quando ele vai dar uma olhada, quem tá falando isso é o Félix. E ele tá conversando com o Chris. Ele diz que isso não é uma coisa muito perfeita, mas se ele conseguir resolver os problemas disso, ele vai poder ajudar seu pessoal. Avisa também que esse círculo mágico ele vai aumentar drasticamente o poder mágico de todo mundo. Sorrindo, ele fala para o Chris que isso poderá ser usado no treinamento dos cavaleiros, mas ele já vai logo avisando que isso é apenas uma teoria. Enquanto eles vão conversando, o Kevin fica só observando, escutando tudo. Não passa muito tempo, o Félix ele tá meio surpreso e tá falando para uma certa pessoa que isso é bastante irresponsável. E quem está na frente dele é o Kevin e uma galera. Ele avisa para todo mundo que já disse várias vezes: essa é uma técnica que não está pronta ainda. Mas o Kevin, em tom sério, relembra o Félix porque ele viu procurá-lo. E ele fala para o Félix novamente que a única coisa que ele quer é dar uma pequena ajuda para o seu Lorde. Nesse momento o Félix fica surpreso. Então o Kevin avisa para ele que no futuro os inimigos que ele vai encarar vai ser muito poderosos, pois esse é um império que é governado por uma das forças mais fortes do continente. O Félix nesse momento entende e fala para ele ter alguma coisa em mente. Avisa que a segurança deles é mais importante e relembra ele se eles ficarem aleijados, ele não vai conseguir olhar nos olhos de seu Lorde. O pessoal fica em tom sério e eles concordam com isso. E o Félix avisa que ele ficaria muito envergonhado. Só que a nossa galeria fica feliz, pois o Félix concordou em ajudar eles. Então passa 15 dias, longe dali, lá na mina dos Dmitry, tá acontecendo um desabamento. E os mineradores já ficam preocupados. Um deles avisa para todo mundo tomar cuidado, só que não demora muito e um artefato é ativado. E ele já vai criando logo um escudo de vento. Assim, com esse escudo ativado, o desmoronamento é controlado. E a galera já grita aliviada. Só que não demora muito, esse loirinho aqui fala para o Morgan para ele dar uma olhada numa coisa que ele acabou de achar. O Morgan se aproxima e dá uma bela olhada nisso e pergunta que de acha que está acontecendo. Pois nesse momento eles acabam de achar um buraco. E desse buraco está saindo uma luz esverdeada. Então os dois vão se aproximando e acabam vendo uma porta. Então esse maluco pergunta para o Morgan quem poderia fazer uma passagem secreta nessa montanha. O Morgan se aproximando e olhando bem de perto, vê que tem umas runas na parede. Então ele já avisa para seu pessoal chamar imediatamente o mago. E não um mago qualquer. Já manda chamar logo o Félix. Não demora muito e o Félix está dando uma olhada. E ele triscando nesse portão, vê que nessas runas tem bastante energia mágica. E junto do Félix está o nosso garoto. E ele avisa para o nosso menino que se alguém tivesse tentado abrir, ia causar uma explosão. Então nesse momento ele tenta
tenta conjurar um feitiço. Assim ele começa a falar umas palavras rúnicas e uma luz começa a brilhar. E o nosso garoto só fica lá atrás observando tudo. Quando ele termina de fazer essa magia, a porta começa a abrir. E quando ela está totalmente aberta, eles decidem entrar nesse lugar. Só que não demora muito, uma armadilha é ativada. O Félix sai do meio e o nosso garoto fica só esperando isso. Então ele ativa seu escudo de ferro e as flechas só rebaixam nesse escudo e caem no chão. E o Félix lá fica bem assustado. Nesse momento, com essa cara de espanto, o Félix fala que isso parece ser uma dungeon e avisa que provavelmente está cheia de armadilhas. Mas o nosso garoto avisa para o Félix que ele vai dar uma olhada. O Félix já fica meio assustado e tenta impedir nosso menino. Fala que é perigoso demais, pois eles não sabem que tipo de armadilha tem nesse lugar. Então ele pede para ele não entrar desse jeito e fala que se der um pouquinho de tempo para ele vai conseguir descobrir que tipo de armadilha tem nesse lugar. Mas o nosso brabo fica só ouvindo tudo. E ele avisa para o Félix que provavelmente não tem ninguém vivendo nela, pois se tivesse alguém morando nesse lugar, já teriam notado a presença dele. E enquanto ele está entrando, avisa para o Félix que quanto mais tempo ele demorar, mais perigosa a situação vai ficar. Então ele vai resolver logo isso e manda o Félix esperar nesse lugar. Então ele entra e fica se lembrando de umas coisas. Lembra da sua vida passada e fala que um certo clã tinha armadilhas parecidas. Só que nesse momento ele acaba pisando em um gatilho. Não demora muito e aparece espinho na parede. E esses espinhos já vêm em direção ao nosso garoto. Só que o nosso menino não é fraco e não vai cair nessa armadilha. Só que enquanto os espinhos estão vindo pelo lado, aparecem lanças vindo pela frente. O nosso garoto nem se preocupa e só ativa novamente seu escudo. E olha a cara do nosso brabo. O escudo para essas lanças e detona toda a parede de espinhos. E quando ele está saindo desse lugar, ele percebe algo. E uma voz de longe manda o nosso brabo parar. Avisa que esse lugar é deles e que se ele tentar chegar mais perto, ele não vai ter piedade. Então nosso garoto aponta sua espada para esse cara e já vai logo se apresentando, falando que ele é Roma Dimitri e avisa que a cadeia de montanhas é da família dele. E já manda esses carinhas se identificar. O maluco boca suja, ele tenta falar, só que o nosso garoto não deixa e avisa para ele que ele não veio negociar. A única coisa que ele veio fazer aqui foi saber que merda que estava acontecendo. Então ele avisa para esse carinha que se ele continuar com isso, ele vai tratá-lo como inimigo. O maluco já xinga o nosso garoto de novo. E esse maluco que tá na frente dele é um anão. E ele já vai logo avisando que ele não segue a lei dos humanos. O nosso garoto já fica meio surpreso, pois nunca tinha visto um anão na vida. O maluco levanta seu machado e fala que sua tribo se estabeleceu nesse lugar. Nosso prota, vendo eles, percebe que eles estão tremendo. E já fica admirado por encontrar uma raça diferente que mora nessa montanha. Então ele fica se perguntando como é que ele devia lidar com isso. Então nosso garoto já vai ligando sua aura e já avisa para esse carinha que agora ele precisa saber se ele não é uma ameaça para seu povo. O maluco já fica em desespero e fica perguntando como é que ele vai ter essa certeza. Mas nesse momento ele olha uma coisinha e fica meio impressionado com a espada do nosso garoto. Então os malucos lá atrás perguntam se eles podem dar uma olhada na espada. O nosso garoto fica meio sem reação, mas o anão com brilho no olho e admirado só pede 5 minutos e avisa que se ele fizer isso, ele vai tentar pensar positivamente em ser aliado deles. Os anões ficam surpresos e falam que não conseguem acreditar que uma arma dessa existe nesse mundo. O anão fala que a espada ela tá toda perfeita e eles ficam se perguntando se foi algum anão de outro lugar que fez essa espada. E nesse momento o nosso brabo ele só fica observando tudo isso. Então o anão se vira e pergunta para ele quem foi que fez essa espada. Nosso garoto diz que foi ele mesmo. O anão, sem acreditar, pergunta se isso é verdade e novamente ele dá aquela checada na espada. Assim ele usa sua habilidade e começa a ver a memória da espada. E nesse momento ele enxerga cada martelada que a espada levou e em meio ao fogo estava o nosso brabo martelando ela. Cada martelada que ele dava, a chama subia ainda mais e a espada era refinada. Com isso, o anão ele solta uma lágrima. Então ele, olhando para o nosso garoto, fala que se for ele, isso será possível. Então o maluco ele começa a implorar para o nosso brabo e pede para ele uma coisa. E curvado, ele pede para o nosso garoto para ele libertar a terra deles. Nesse momento, o nosso garoto, vendo isso, não está entendendo. Então ele pergunta para o anão o que significa libertar a terra dele. O que está acontecendo? Então o anão fala para ele que antes de contar o motivo, ele vai contar uma pequena história. Ele fala que os humanos nomearam essa terra como cadeia de montanha infinita, só que na verdade ela tem um fim, e esse lugar é chamado de Arcade. É um reino cheio de harmonia, onde raças não humanas vivem juntas, e no meio desse reino tem uma árvore enorme. Ele avisa para o nosso brabo que seu povo veio desse lugar. Em várias eras passadas, em um tempo onde os humanos ainda não tinham se desenvolvido, uma forte nevasca desconhecida chegou naquele local, e no centro do mundo onde tinha aquela árvore, com essa nevasca, ela foi congelada, e com isso começou um desastre. As raças que viviam naquele local tiveram que sair. Muitas delas acabaram capotando graças ao frio e à fome, e os anões não tiveram outra escolha, a não ser procurar um lugar. Então eles começaram a sair de Arcade para procurar sobrevivência. Nesse momento, nosso brabo ele fica meio irritado e fala para eles irem direto ao ponto. Então o anão fala que eles encontraram essa montanha, e dessa forma, eles estabeleceram moradia nesse lugar. Só que várias décadas depois, eles descobriram um orbe de fogo demoníaco dentro da montanha. O maluco ele ficou
bastante surpreso, pois o calor era intenso, e os caras, sabendo que aquilo era perigoso, eles imaginaram que se eles pudessem usar aquele poder, eles poderiam mudar o mundo, e dessa forma eles iriam conseguir descongelar aquela árvore. Então o anão fala que através da memória da espada, ele viu que o nosso brabo consegue dominar as chamas, e é por isso que ele está pedindo ajuda do nosso garoto. Então ele implora para o nosso menino desesperadamente que por favor ele pegue o orbe demoníaco. Nesse momento o nosso garoto ele já fica meio interessado. O anão fala que se ele aceitar esse pedido, ele jura pelo seu nome e como líder dos anões, eles irão cumprir qualquer desejo dele. Então nesse momento o nosso garoto ele começa a pensar e lembra da sua vida passada e fica se perguntando se isso é uma situação similar a ela. Ele fala que a família Dimitri é uma família de ferreiros e a infinita cadeia de montanhas que está atrás do território deles é bastante parecida com as 10.000 montanhas por trás do culto celestial. O nosso brabo fala que mesmo ele seguindo a vida diferente, a vida passada dele está parecendo com a de agora. E ele fala que essa experiência que ele teve está ajudando ele bastante. Então nosso brabo decide e fala que vai descobrir o que foi que trouxe ele a esse lugar. Então ele olha para o anão e fala que vai aceitar esse pedido. O anão ele fica bastante surpreso, mas não demora muito, eles estão entrando na montanha. Chegando no local, o anão mostra onde está a relíquia. Ele aponta na direção dela e fala para o nosso garoto que se ele continuar seguindo esse caminho, ele vai encontrar ela. Mas ele pede para o nosso brabo tomar um pouco de cuidado. E como o nosso garoto ele é brabo, ele fala que não precisa se preocupar. Então ele começa a andar nesse chão incandescente e em pensamento fala que independente do que está nesse lugar, ele só vai seguir em frente baseado no que ele acredita. E não demora muito, ele já começa a enxergar o orbe. E ele fala que ele parece um pequeno sol. Nesse momento essa capa, ela tá pegando fogo. E mesmo ele com resistência ao fogo, ele tá achando isso perigoso, pois sua pele já começa a queimar. Então ele vai se aproximando ainda mais e fala que esse orbe supera até a imunidade que ele tem. Então ele avisa que só tem um único jeito de lidar com essas chamas. A única coisa que ele vai fazer agora é engolir ela. Então ele dá aquela olhada que só ele tem e já usa a sua arte do inferno sagrada. Nesse momento, ele começa a engolir o calor e já chama esse orbe para vir em direção a ele, pois nesse momento o nosso brabo vai consumi-lo. Então nosso garoto ele começa a esticar sua mão e fala que esse vai ser o objetivo dele agora, pois essa foi a escolha dele. Ele vai seguir até o fim e cada vez que ele se aproxima, ele vai se queimando. Então nesse momento ele começa a escutar uma voz e ela fala: aquele que recebeu a bênção do fogo, me aceite. E nesse momento o orbe e o nosso menino começam a se unir. O nosso garoto olha para esse orbe e fala para ele que não importa que tipo de existência é ele. A única coisa que ele fala é que se o orbe quiser seguir ele nessa jornada, ele vai ter que obedecê-lo. O orbe nesse momento ele fica incrédulo, só que ele não discute. Ele fala que isso é uma ótima resposta. E não demora muito, o nosso proto ele tá voltando. Quando ele volta, o orbe já está em sua mão. Os anões ficam surpresos e o maluco não está acreditando que o nosso brabo realmente conseguiu. Olha a carinha do nosso garoto. Nesse momento, o nosso brabo entrega esse orbe para ele e fala que ele pode pegar. O anão fica sem acreditar, pois lembra que os ancestrais dele falou que a ganância humana é a pior coisa que existe. Mas olhando para o nosso brabo, fala que ele é totalmente diferente. O anão ele aceita e pega esse orbe. Então todos que estão nesse lugar começam a se curvar a ele. E nesse momento, eles juram lealdade a Roman Dimitri. E o nosso garoto dá aquele sorrisão e fala para eles que os Dimitri não vai ter nenhuma hostilidade com eles. Mas o nosso garoto só entregou esse orbe porque uma boa parte da energia dele já está em seu núcleo de energia. Então ele não perdeu nada. E a única coisa que ele está pensando agora é como ele vai fazer bom uso disso. Saindo desse lugar, longe do território de Dimitri, uma pessoa recebe uma carta do Banco Dourado, e é uma intimação, e o ministro das Finanças de Redford fala o conteúdo dessa carta, avisando que se eles não pagarem os 100 mil de ouros em 15 dias, eles vão ter que usar os seus direitos como credores. E ele fala que nesse ritmo, eles vão entrar em colapso. O maluco já pergunta se tem alguma possibilidade de negociação. O cara fala que não, e avisa que o Banco Dourado disse que não há nenhuma possibilidade dessa negociação acontecer. O maluco já bota a mão na cara e já fica meio desesperado, pois ele sabe que nesses últimos meses, o reino de Redford não tá muito bem. Ele tá tentando salvar o seu reino, só que tá acontecendo vários problemas. Então ele pergunta para o mensageiro o que o rei falou. Então o maluco disse que ele tá fazendo a mesma coisa de sempre, pois todo mundo já sabe como ele é. E o cara tá bebendo e vive rodeado de mulheres. Ele sempre tá apostando no jogo do tigrinho e tem uma certa força externa que ainda tá encorajando ele a fazer isso. E o maluco fala que enquanto eles estiverem próximos, o problema ele vai continuar se repetindo. O Conde nesse momento já pensa em alguma solução e ele fica se perguntando o que ele deve fazer. Nesse momento, ele olha um retrato para a mesa. Assim ele lembra de seu pai. Só que no reino, o conde ele tem sido criticado pelo povo. E ao contrário de seu pai, que era respeitado por todo mundo, a população pensa nele como um lixo que é sempre motivado pelo dinheiro. Então nesse momento o conde se levanta e pede para seu ajudante trazer uma lista de pessoas que podem ajudar eles. Então ele dá um decreto e fala que eles precisam resolver a dívida dele com o Banco Dourado. Então passa algum tempo e o conde ele fica meio para baixo, mas ele tenta esconder. Ele teve 10 reuniões e essas 10 foram todas
rejeitadas. Ele foi atrás de seus conhecidos, só que seus conhecidos deram a resposta para eles, e o pessoal nem demonstrou qualquer tipo de respeito também. Mas nesse momento, ele toma uma decisão, e nem ele mesmo está acreditando que ele teve que chegar a esse ponto de ir a um território recém-criado só para pedir ajuda. Só que o maluco ele tá decidido, e vai usar qualquer método para ajudar seu reino. Então, passa alguns minutos, e vemos uma pessoa correndo, e essa pessoa é o Hans, e ele já tá indo atrás de seu mestre, pois nesse momento, o mês que ele pediu para o Hans para ele ficar sozinho e treinar, acabou. E não é que o maluco chegou no momento certo. Então nesse instante, lá na casinha do Prota, o Hans já tá chamando ele e fala que tem um convidado que o espera. Então a porta se abre e dela sai o nosso garoto. E olha a carinha dele. Nesse momento, até o Hans percebeu que o ar ao redor do nosso menino mudou. Então antes de dar o recado, ele pergunta para seu mestre se o treinamento foi bom. E o nosso garoto já agradece e fala que graças a ele conseguiu se concentrar. Então o nosso menino já vai logo direto ao assunto e pergunta quem foi que veio encontrá-lo. Não demora muito, ele já vai ver essa pessoa. E o maluco já vai se apresentando e fala que é um prazer conhecê-lo e já revela seu nome. E ele é Holden de Redford. O nosso garoto finge um pouco de surpresa, mas ele já estava esperando por isso, pois ele sabe que esse é o alvo de maior prioridade de Cronos. Então o maluco já vai direto ao assunto e pede desculpa por ele estar nesse lugar agora, pois essa é a primeira reunião deles e ele vai ter que fazer um pedido. Então ele pede para o nosso garoto 100 mil de ouros. Dessa forma, ele avisa toda a situação de Redford. Fala que se eles não conseguirem essa quantia, o Banco Dourado vai entrar em ação e Redford vai entrar em colapso. Então o maluco já joga a carta na mesa e fala que ele deve saber a importância de Redford. Nosso garoto dá aquele sorrisinho e fala que esse cara é muito esperto, pois ele já foi falando da importância de seu reino, ao invés de ficar implorando por migalhas. Então o maluco já vai logo avisando que se Redford entrar em colapso, a Aliança dos Reinos vai perder um membro que pode bater de frente com o Império de Cronos. Então ele pede novamente para o nosso garoto uma pequena ajuda e fala que Redford não vai conseguir sobreviver sem a ajuda de alguém. Então nesse momento, o nosso garoto ele começa a falar e avisa que já ouviu certos rumores sobre ele. Fala que ele é um dos homens mais ricos de Redford e que ele fica roubando os ativos dos outros. Fala que ele acumulou bastante riqueza e fica usando uma estratégia de negócio cruel. Avisa que todas as pessoas chamam ele de lixo e que também é um mão de vaca e um sem coração. Mas ele dá aquele sorrisão e fala que a pessoa que ele tá vendo nesse momento não se parece nadinha com os dos rumores. Então ele pede para o Conde explicar sua situação. Então Brabo pergunta para o Conde por que ele trabalha tanto por Redford. O maluco fica em silêncio por um tempo, só que logo o silêncio acaba e ele fala que ele está sob vigilância. Fala que ele não pode ser visto como alguém parecido com o pai dele e por causa disso ele decidiu mostrar a imagem dele diferente da de seu pai. Ele fala que o pessoal que destruiu os ativos de seu pai são todos traidores de Redford. Ele avisa que não quer que seu reino entre em colapso ou que as pessoas do reino acabam sofrendo por isso. E diz que tem quase certeza que as pessoas que estão por trás disso é do Império Cronos. Então ele fala para o nosso Brabo que como garantia do acordo, ele vai usar o tesouro da sua família e o território de Holden. Então ele fala para o nosso Brabo que se a família Redford e as futuras gerações dessa família conseguir sobreviver, eles nunca vão esquecer essa ajuda. Nesse momento, sorrindo e tomando seu chazinho, o Prota fala que concorda com isso. O maluco ele fica surpreso. Então nosso garoto avisa para ele que quer que ele faça seu melhor. Ele avisa para o Conde que espera que Redford sobreviva igual Cario sobreviveu. Sorrindo ele avisa que se ele conseguir fazer isso, as oportunidades vão aparecer. O maluco já fica surpreso e não tá acreditando. Nesse momento, ele lembra de seu pai, pois sempre falou para ele não desistir, pois as oportunidades eventualmente aparecerão. E lembrando das palavras de seu pai, o Conde ele aceita essa proposta e fala que quando eles se resolverem, vai retribuir toda a gentileza do ducado de Dimitri. Então, longe dali, em um barzinho, o pessoal tá falando sobre uma coisa, e é sobre o Festival dos Guerreiros de Valhalla. E eles comentam que logo isso vai acontecer. Então eles comentam que uma certa pessoa das 12 espadas decidiu duelar contra o nosso garoto. E os malucos estão esperando por isso. E eles falam que essa será a primeira vez que alguém de fora vem duelar. Os malucos eles começam a sussurrar e falam que Roman Dimitri não vai aparecer, avisando que ele tá com medo. E o pessoal já chama o nosso garoto de ignorante, falando que não tem como ele derrotar o Sr. Barbosa. E longe dali, o nosso garoto tá lendo uma cartinha. E ele percebeu que Valhalla tá fazendo um movimento bem sorrateiro. E nesse momento, o nosso menino vai dar aquela resposta apropriada. Então, quando a noite cai, uma pessoa tá gritando. E essa pessoa é o Kevin. E ele tá perguntando por que foi excluído da jornada de Valhalla. O Brabo fala que ele não é o único que tá em perigo nessa viagem. Ele avisa para o Kevin que vai haver perigos quando ele sair. E que ele vai precisar que alguém de confiança fique nesse lugar. E por isso tá confiando essa tarefa a ele. Nesse momento, o Kevin fica admirado, pois ele ouviu que o nosso Brabo falou que confia nele. E que ele é a pessoa adequada para proteger seu reino. Nesse momento, ele fica
fica feliz e já agradece por confiar essa tarefa a ele, avisando que vai fazer seu melhor. Nosso brabo olha para ele e fala que ele é um carinha bem simples. Então nessa janela, o nosso prota ele começa a pensar e fala que ele tem que ganhar essa batalha que está prestes a chegar. Então ele vai mostrar exatamente o que ele tem que fazer lá em Valhalla, pois ele vai acabar com todo mundo, só para deixar bem claro quem é mais forte. Passa algum tempo e eles vão discutir sobre o assunto. O nosso brabo fala para o cara que há vários jeitos dele proteger seu reino, então pergunta para ele por que ele não expôs a verdade. O cara fala que o problema de Redford não é a culpa só do rei, e avisa que se mesmo ele destronar o rei, um reino sem o rei acabaria entrando em caos e ia ser pior ainda. Então ele fala que seria melhor para todos que ele fosse o alvo de todas as críticas, e ele vai continuar fazendo isso até que a preparação para salvar Redford ela esteja pronta, e avisa que o povo do seu reino não pode saber a verdade. Nosso garoto ele fica só observando tudo, enquanto esse cara fica falando que acha bom enquanto o povo tá odiando ele. Então nosso garoto lembra de uma certa pessoa, o estudioso do culto demoníaco. Ele era bem único e também era alguém que acreditava que os humanos nasciam bons. O cara era bem alegre e brincava com todo mundo, e apesar dele nascer em uma família respeitável, ele não tinha sede de poder, e o prota acha que isso aconteceu por ele ter uma vida diferente da dele. E os malucos gostavam de conversar, e eles ficavam jogando direto. Então ele lembra de uma conversa que ele teve com esse carinha, e o maluco ele sempre ajudava as favelas, e o prota falou para ele que mesmo que ele fizesse isso, as pessoas iriam continuar sempre esperando por ele, já que ele foi uma vez lá. Então nosso prota avisou para ele que se ele não aparecesse de novo, as pessoas iriam começar a odiar ele. Ele fala que o instinto humano é esse, pois quanto mais uma pessoa recebe, mais ela quer, e avisa que isso se aplica tanto a rico quanto a pobre. Então nessa lembrança, o carinha ele dá um sorrisinho, e falou para o nosso garoto que as pessoas podiam odiar ele, só que ele fazia isso do fundo do seu coração. Então ele avisa para o nosso garoto que se tem pessoas como ele nesse mundo, também deve ter pessoas de bom coração como ele. Nosso prota nesse tempo deu um sorrisinho e só aceitou isso. E ele lembra que mesmo ele sendo diferente, o nosso menino não odiava ele. Só que um ano depois, ele foi encontrado capotado. E ele capotou na favela que ele estava tentando ajudar. Quando o nosso garoto viu isso, chamou ele de tolo. E após passar um dia, o nosso brabo, ele soltou o Cleitão de dentro dele e deixou as favelas em chamas. E só depois do capotamento de várias pessoas, ele conseguiu encontrar o culpado. E o maluco era um favelado. E quando viu o nosso brabo, ele pediu desculpa, falando que ele só queria a roupa do carinha e avisando que não pretendia capotar ele. Só que nesse momento, o nosso menino estava zangado. Ele só estendeu sua mão e transformou ele em uma mula sem cabeça. E olha a cara do nosso menino com raiva. Então, voltando para o momento atual, o nosso prota olhando para esse cara, se lembra de seu amigo. E no outro dia, bem cedo, eles dois estão do lado de uma carruagem. E o maluco agradece o nosso prota pela ajuda. Ele fala que vai voltar para Redford e vai pagar todas as suas dívidas. Olha o sorrisão dele. Então eles dão um aperto de mão e o nosso garoto deseja um bom retorno a ele. Não demora muito, o nosso menino só fica observando ele ir embora. Mas quando a noite cai e eles já estão na cidade de Redford e a carruagem já está passando pelo centro, o conde ele fica meio apreensivo. Assim ele lembra do nosso garoto, que falou para ele tomar cuidado, pois quando o pessoal de Redford perceber que eles não estão bem financeiramente, eles podem tentar fazer alguma coisa. Então o nosso garoto dá um aviso para ele e fala que se sacrificar não é o único jeito de resolver isso. Então o cara dá um sorrisinho confiante e fala que ele ficaria orgulhoso se Roman Dmitri fosse um cidadão de Redford. Só que nesse momento ele tá feliz, pois agora ele pode pagar o Banco Dourado. Mas nesse momento ele escuta um barulho e é um pessoal gritando no meio da rua. Assim uma galera armada cerca a carruagem e eles já sabem que tem ouro dentro dela. Um dos guardas começa a gritar e fala para proteger a carruagem. E os que estavam protegendo ela ficam se perguntando de onde apareceu tanto ladrão. Nesse momento o carinha já começa a ativar sua aura. Os assaltantes eles ficam meio preocupados e dão aquela recuadinha. Só que o maluco não tem tanta experiência e ele não tá querendo machucar ninguém. Nesse momento ele para, pois na frente dele apareceu uma criança e ele fica se perguntando o que ela tá fazendo aí. Não demora muito, essa criança jogaria no olho dele. O guarda ele cai no chão perto da carruagem e nesse momento as pessoas se aproximam e já começa a capotar ele de toda forma. Um outro guarda que estava ali do lado percebe que eles não são ladrões comuns. Então nesse momento ele é atingido por algo no pescoço e foi uma pessoa que jogou um dardo nele. Ele começa a ficar meio tonto e percebe que ele já tá perdendo a consciência. Então um dos malucos já vem com um porrete na mão e já vai mirando na cabeça dele. Mas nesse momento, dentro da carruagem, o conde manda parar. Não demora muito, ele já sai. E ele grita para todo mundo falando que o dinheiro que está na carruagem é para pagar a dívida do reino. Então ele fala que se todos são cidadãos de Redford, é melhor eles não atacarem. Só que o pessoal tá pouco se importando com isso. O conde pede para eles pararem o que estão fazendo e fala que sem esse dinheiro, o futuro de Redford está perdido. Só que em cima da carruagem tem uma pessoa e seu nome é Jacqueline. E ele fala que isso é uma besteira e já grita dizendo que ele é um traidor do reino. Então ele mete o porrete na cabeça do conde. E quando o conde está no chão, o pessoal fica gritando para pegar tudo da carruagem. E quando a sua visão tá indo embora, o maluco só fica feliz pelo ouro. Então, passando alguns dias,
dias, o nosso garoto ele tá em cima do seu cavalo e está indo para um certo lugar. E o pessoal de Dimitri está falando para ele acabar com os desgraçados de Valhalla. E olha a festa de boa viagem do nosso garoto. E lá atrás está o Kevin, todo orgulhoso por ele ter feito essa promessa de proteger o ducado. E o Hans, como sempre, só fica preocupado com a segurança do seu filhote. Só que longe dali, um cavalo se aproxima. E a pessoa que está em cima dele é o Lucas, pois ele está vindo trazer uma notícia. E ele tem que encontrar logo seu Lorde. E voltando para o dia anterior, o Jacqueline ele estava feliz tomando sua cerveja, e um maluco começou a sussurrar no ouvido dele, falando que a família Roden roubou o dinheiro do reino, e avisa para o Jackson que ele tem informação que no dia seguinte eles vão levar esse dinheiro para o ducado Dimitri, e após isso vão pedir abrigo lá. O maluco nesse momento bate sua caneca no balcão e fala que o conde é um traidor, então ele vira para todo mundo e começa a gritar, falando que não vai ficar parado só assistindo. Então ele faz um motim e chama todo mundo para parar o conde. Nesse momento, a galera que está no bar começa a gritar, e todos gritam o nome do Jacqueline. Então no dia seguinte, após o assalto, os caras estão admirados, pois eles acabaram de descobrir que tem 100 mil ouros no baú. E a única coisa que eles estão pensando é que se eles pegarem esse dinheiro, eles vão poder viver em Redford tranquilamente durante um ano. O Jacqueline nesse momento ele fica irritado, e já passa na cabeça dele que o rumor era verdadeiro. E o cara tá meio zangado com o conde. Então ele começa a chamar a população. Ele grita no meio da praça que nesse momento vai estar entregando o ouro para a população. E fala que esse ouro é deles, e que o conde Roden é um traidor do reino. E enquanto o Jacqueline tá entregando isso para o pessoal, ele se acha um bandido íntegro. E olha a cara de felicidade desse maluco, pois na cabeça dele, ele pensa que está devolvendo o dinheiro para a população. E lá na mansão, o ministro da Finança nem está acreditando, pois o Banco Central nesse momento já bateu em sua porta. E o maluco nesse momento, ele está tentando argumentar, falando que já deu tempo suficiente para Redford. Mas ele tenta ser um cara bonzinho, e vai levar em consideração a situação atual desse reino. E esse é um cobrador do Banco Dourado. Olha a cara de nojo dele. O maluco fala que não tem nenhuma possibilidade do reino conseguir pagar, mesmo que ele tire os juros. O ministro da Finança desse reino já vai pedindo desculpa. E ele fala que o conde não é do tipo de pessoa que esquece um compromisso. Avisa para ele que tem certeza que algo deve ter acontecido. O maluco do Banco Central já grita com ele e fala para ele parar de falar mentiras, gritando que ele representou Redford e assumiu um compromisso. E agora ele não tá honrando o compromisso e não tá querendo pagar essa dívida. Dizendo ele, o maluco tá irritado e fala que o conde nem se deu ao direito de aparecer na reunião. E olha a cara desse maluco quando ele fala que o conde Roden deve ter abandonado seu cargo. Nesse momento o ministro ele tenta falar, só que o maluco fica só observando, e do lado de fora tem 2 guardas para proteger a entrada. Só que nesse momento um fica surpreso ao ver uma pessoa, e essa pessoa é o sucessor do ducado Dimitri, nosso brabo, nosso Cleitão. E olha a cara de confiança dele. Os malucos dos guardas nem tiveram tempo de anunciar ele. O nosso brabo já foi entrando. Os dois que estavam discutindo na mesa já ficam sem entender. E olha a cara de pastor desse maluco. Nosso garoto dá aquele sorrisão e pede desculpa por ele estar atrasado. Mas agora que ele chegou, é hora deles falarem de negócios. Só que antes, o nosso garoto pega um chazinho para ele. E o maluco nesse momento pergunta o que ele tá fazendo nesse lugar. Nosso menino, com toda tranquilidade, avisa que teve um imprevisto com o conde. Então ele veio tomar seu lugar por enquanto. Então ele avisa que podem discutir tudo o que precisar com ele. Então o maluco já tenta colocar tudo nas costas do Pro. E fala que ele já deve saber a situação do reino. Então ele vai direto ao ponto e fala que o Banco Dourado botou o reino de Redford na lista de maldevedores. E ele avisa que vai usar todo tipo de meio necessário para poder coletar o que é devido deles. Ele avisa que tempo para eles é dinheiro e eles não vão deixar isso barato. Mas o nosso garoto já percebeu o que ele está querendo fazer. Então com esse sorrisinho sorrateiro, ele manda esse cara parar de enrolar e ir direto ao ponto. E olha o sorrisinho escroto desse cara quando ele fala que vai botar 10% da dívida original só pelo fato dele ter atrasado 5 minutos. O ministro da Finança já fica de boca aberta e nem está acreditando nessa quantidade de juros. Então nesse momento o nosso garoto coloca seu chá na mesa e fala que o único jeito de resolver isso é pagando. O maluco diz que vai ser obrigado a levar a situação do devedor em consideração. E a única coisa que importa para eles é o prazo final prometido. Traduzindo, ele está querendo esse dinheiro logo. Mas como o devedor está nessa situação, eles vão ter que fazer alguma coisa para conseguir seu dinheiro. E vai ter que ser pago com juros. Então nosso garoto dá aquela olhada para ele. Então ele pergunta para esse cara se ele quer seu dinheiro ou apenas causar destruição sobre uma mera desculpa de empréstimo. Nesse momento, o ministro nem está acreditando no que nosso garoto acabou de falar. O engomadinho do Banco Dourado fica irritado e pergunta o que ele acabou de dizer. Só que o nosso garoto ele fica um pouquinho sério e manda ele tirar a cera do ouvido. E fala que não sabe qual é a intenção dele. Mas fala que nenhuma companhia de empréstimo no mundo estaria disposta a entrar em uma guerra só para poder coletar uma mera dívida. O maluco se levanta irritado e fala que o Banco Dourado não é uma companhia de empréstimo comum. Avisa que a relação do Banco Dourado com seus devedores é feita na base da confiança. E o motivo que todos devem pagar ao Banco Dourado é porque eles fazem os outros de exemplo.
assim destruindo tudo. Nosso garoto olha para ele e fala que ainda não entende isso. Ele avisa que o reino de Redford está em uma situação bem complicada e que também seu rei ainda não está assumindo seus deveres. Então ele pergunta para esse cara, já que todos sabem disso, por que o Banco Dourado emprestou dinheiro? Pois um lugar de confiança tem uma relação de confiança, mas esse reino não está passando muita confiança. E é por isso que o nosso garoto fala que isso não faz sentido. O maluco fica bastante irritado e pergunta para o nosso garoto se ele está insinuando que o Banco Dourado emprestou dinheiro para Redford só porque ele sabia que o reino ia entrar em colapso. Então nesse momento ele bate na mesa e fala que não vai deixar isso barato. E nesse momento avisa que isso vai marcar o fim da negociação. Então ele começa a sair dessa sala. Mas nosso menino só fica ouvindo. E quando o carinha tá perto da porta, o nosso garoto vira para ele e pede para ele ouvir até o fim. Então ele avisa que vai pagar toda a dívida de Redford. E enquanto o nosso garoto tá pagando, o maluco fala que mesmo que a dívida tenha sido quitada, a família Dimitri fez um grande erro. Então quando o maluco tá saindo, ele fala que tá ansioso para vê-lo novamente. O ministro nesse momento fica feliz e agradece ao nosso garoto. Olha o sorrisão desse menino. O nosso brabo ele continua bebendo seu chá e fala que não precisa agradecer, pois ele só fez isso por causa que tem um motivo. Então ele chama esse carinha e fala que ele quer ver o conde. Quando eles chegam no quarto do conde, o cara tá morgado. Quando esse cara acorda do estado catatônico dele, ele fica surpreso com o nosso garoto. E o maluco já vai pedindo desculpa para o prota. Fala que o dinheiro da carruagem foi roubado. Então o nosso garoto conta o que aconteceu com ele. Quando o Lucas chegou, o Lucas contou tudo para ele e falou que um grupo atacou o conde, pegou todo o dinheiro, mas só que esse grupo já tinha distribuído o dinheiro todo para o reino. O conde nesse momento fica em desespero. E em pensamento ele fala que acabou tudo para Redford. Mas o nosso menino dá um alívio para ele, pois sabe o que ele está pensando. E fala para o conde que já resolveu tudo com o Banco Dourado. Os dois ficam se encarando e o maluco nem está acreditando ainda. Nesse momento, ele começa a chorar. E fala para o nosso garoto que o reino de Redford está em dívida com ele. E novamente agradece o nosso menino. Só que nosso garoto não termina por aí. E já chama a atenção dele. Então ele fala para o conde que ele está totalmente enganado. Pois essa não é a hora dele estar agradecido. Eles ainda precisam fazer umas coisinhas. Nesse momento o cara entende e engole seco o choro. E o nosso brabo começa a dar uma lição de moral nele. E fala que a incompetência de Redford causou um grande problema. E nesse momento o carinha percebe isso. E entende que ele foi muito fraco. Assim ele começa a chorar. Mas novamente ele engole seco. E quando o nosso garoto tá saindo, ele fala que de agora em diante ele vai resolver tudo. E vai usar aquele método carinhoso que ele tem. E já vai deixando esse aviso para o conde, para ele não se intrometer na situação. Então, nesse momento o nosso menino para e começa a conversar novamente com ele. E fala que já tinha avisado para ele que a generosidade inútil fará com que o medo no coração das pessoas desapareça. E vai ser nesse momento que ninguém vai conseguir saber o que eles farão. E ele avisa para o cara que foi a decisão dele confiar nas pessoas. E fala que essa decisão foi irresponsável. E com essa decisão, o resultado foi que ele quebrou a promessa com o Dimitri. Ele não só não conseguiu resolver o problema dele com o banco, mas se não fosse pelo nosso garoto, o reino de Redford teria sido engolido pela guerra. Nesse momento, o maluco ele começa a pedir desculpa. Fala que sabe que não pode justificar isso. Diz também para o nosso garoto que não só ele não resolveu abandonar Redford, mas também pagou a dívida. E nesse momento ele entende que nosso menino quer algo dele. Então com um olhar de confiança, ele olha para o nosso brabo e pergunta o que ele quer. Nesse momento, nosso garoto ele dá aquele sorrisão e fala que a promessa da família Dimitri ainda continuará. Avisa também para o conde que ele não vai colocar um prazo para que ele pague os 210 mil de ouro, pois algum dia ele vai coletar esse dinheiro em dobro. E o nosso brabo, com esse sorrisão lindo, fala para o conde que ele vai ter que contar a verdade. Então nesse momento, ele lembra de seu amigo e lembra do que ele queria ter feito. Então nosso menino vira para ele e fala que quer contar ao povo que ele não é um traidor, e sim um patriota do seu reino. E olha a carinha do nosso garoto quando ele fala para o conde que quer que ele usurpe o trono. Nesse momento o conde ele fica em choque e não está acreditando no que ele está falando. Então, não muito longe dali, lá em um bar em Redford, os malucos que atacaram a carruagem estão celebrando e o Jacqueline está no meio deles. Só que nesse momento ele sente falta de algo e pergunta para onde o barman foi. O carinha que está do lado dele fala que isso não importa, pois ele deixou o bar aberto e falou para todo mundo beber. Então ele fala para o Jacqueline para eles aproveitarem. E o maluco ele tão feliz e estão comentando sobre o assalto. E nesse momento eles estão sorrindo dos guardas, lembrando de como eles caíram. E fala que nem mesmo o Cavaleiro de Aura é capaz de derrotar uma multidão enfurecida. E com a cachaça no sangue e na cabeça, eles falam que se mesmo a família imperial quiser mandar os guardas para esse lugar, se eles lutarem junto, esses guardinhas não vão ser páreo para eles. E o pessoal vai à loucura. Mas nesse momento, a porta se abre de forma violenta. E um pessoal já começa a entrar, e no meio dele está o Chris. E o Chris já fala que está procurando uma pessoa chamada Jacqueline. O Jacqueline nesse momento ele fica surpreso e pergunta se eles estão aqui para prendê-lo. O pessoal já começa a pegar suas armas e vai tentar defender o Jacqueline. Então o Lourinho vai para cima do Chris. Só que
eu acho que isso não é uma boa ideia. O maluco já vai gritando e falando para não tocar no herói de Redford. Nesse momento, o Chris só fica observando isso, enquanto o cara fica gritando para ele morrer. Só que não demora muito, o maluco ele é capotado. E o Chris nem saiu do lugar. A mulher que tá do lado começa a soltar um grito e não tá acreditando que a cabeça do maluco saiu rolando. Então, nesse momento, o pessoal que está em volta começa a entrar em desespero, pois eles perceberam que esse não é o padrão de Redford. Os caras conversam primeiro. Então, eles olhando para o Chris, perguntam quem é esse cara. E o nosso garoto Chris só dá um aviso, fala que vai executar qualquer um que entrar no caminho dele. E olha a cara séria do menino. Então, nesse momento, ele percebe que alguém se aproximou. Assim, ele pergunta para o cara que está perto se ele é o Jacqueline. E o Jacqueline, ele confirma que é ele mesmo. Com essa confirmação, o Chris, ele já solta o diálogo e enfia a cara do Jacqueline no chão. Não demora muito, ele começa a puxar o Jacqueline pela cabeça e já vai levando ele para fora. O pessoal que estava no bar começa a chamar todo mundo e fala que o Jacqueline está sendo arrastado para a praça. E a galera fica perguntando quem é esse cara para mexer com o herói de Redford. Então, nesse momento, o pessoal de Redford começa a pegar seu material de campo e fala que eles vão salvar o seu herói. Não demora muito, uma multidão chega na praça e já vai gritando pelo nome do Jacqueline. E na frente da multidão furiosa está o nosso menino. E ele está achando isso perfeito, pois o palco já está montado. Então ele começa a falar e chama a atenção desse povo. Ele fala que é Roman Dmitri, do Ducado de Dmitri, e fala que nesse momento ele vai dar uma punição para um criminoso. Então ele começa a falar seus crimes, que é instigar o povo de Redford a pegar o ouro do Conde Roden. A multidão nesse momento começa a gritar e fala que o Conde é um traidor. Avisa que ele tentou fazer um acordo com a família Dmitri e ia esconder o ouro da população lá. Fala que o dinheiro que estava na carruagem era do povo de Redford. Então eles começam a gritar novamente e fala que alguém de fora não era para estar se intrometendo nisso. E nesse momento, o nosso brabo só fica observando. E eles continuam gritando, mandando libertar o Jacqueline. Então, nesse momento, o nosso brabo começa a falar. Ele faz com aquela voz de imponência e pergunta para esse pessoal onde estão as evidências da acusação. O Jacqueline, nesse momento, começa a gritar e fala que não era uma quantia pequena de 10 mil de ouro. Ele estava tentando roubar 100 mil de ouro. Então, ele pergunta para o nosso brabo o que ele estaria fazendo com uma quantia tão grande. Então, nesse momento, o Prota olha para ele e pergunta se ele chegou nessa conclusão por base de uma suposição. O maluco grita e fala para ele não ignorar o problema na frente dele. E avisa que todos já sabiam disso, que o Conde Roden é um completo idiota e um lixo. Nesse momento, o nosso brabo joga um papel no chão e manda o Jacqueline ler. O Jacqueline fica surpreso e fica se perguntando que diacho é isso. Quando ele começa a ler, ele percebe o que ele fez e vê que é um documento do Banco Dourado. Então ele começa a ler em voz alta e percebe que essa é a prova que Roman Dmitri ele pagou toda a dívida do reino de Redford. Então ele avisa para esse pessoal que os 100 mil que estavam na carruagem era para pagar essa dívida. E quem emprestou todo esse dinheiro foi Roman Dmitri. Então nosso brabo fala que graças a esse problema ele teve que pagar 10 mil a mais. E com isso ele não perdeu só 100 mil de ouro. Ele teve que emprestar 210 mil agora. Então ele avisa para todo mundo que essa é a verdade que eles falharam em ver. O maluco nesse momento ele entra em desespero e fala que esse documento é forjado. Chama novamente o Conde de lixo e fala que ele estava ignorando a pobreza do reino. Avisa que quando todo mundo estava morrendo de fome, ele estava luxando. E fala que era um luxo que ninguém tinha. Nesse momento, o nosso garoto olha para ele e fala que ele pediu para entregar evidências sólidas. E com essa cara de desespero, ele ouve do nosso prota que tudo que ele acabou de dizer foi apenas balela e não serve como argumento e nem como prova. Então ele avisa para essa população que tudo que eles sabem do Conde Roden são apenas rumores que ele mesmo espalhou para proteger o reino da verdade. Então nosso garoto fala que o verdadeiro culpado é o Conde Dredd. Avisa que ele tem entregado seu povo para o reino de Cronos. E esse sim é o verdadeiro traidor. E por esse motivo, o Conde Roden ele estava arriscando sua vida. Então ele pergunta para essa população se o que eles ouviram era realmente verdade, que o Conde não fazia nenhum sacrifício só porque ele não estava morrendo de fome. Então nosso brabo ele grita para todo mundo e fala que se alguém conseguir provar alguma coisa para ele, que o Conde Roden é um traidor, e se essa prova for verdadeira, ele vai soltar o Jacqueline agora mesmo. Olha a carinha do Jacqueline, percebendo que tá na merda. Então novamente nosso brabo ele pergunta para todo mundo se o Conde Roden é realmente o traidor. Então a galera que tá em volta na praça fica se perguntando se isso é mesmo verdade. Então os caras começam a comentar sobre algo. Um deles fala que um de seus amigos foi para a mansão do Barão Dredd, pois ele estava procurando trabalho e logo ele desapareceu. E a coisa que ele tinha pensado é que seu amigo tinha ido procurar trabalho na capital. Então nosso prota volta a falar e avisa que ele tinha perguntado ao Conde Roden por qual motivo ele tinha decidido esconder a verdade. O Conde falou que mesmo o pessoal chamando ele de traidor, ele disse que iria aguentar tudo pelo reino, já que se descobrisse que o rei estava sendo irresponsável, iria acabar em uma guerra civil na cidade, igual está acontecendo agora. E ele sabia que se a verdade viesse à tona, iria acabar acontecendo uma revolta. Então o prota volta a falar com Jacqueline e pergunta para ele se a ideia de manifestação foi dele. O Jacqueline fica sem entender, só que não demora muito
e ele fica com a cara pálida e pergunta do que ele tá falando. E o nosso prota avisa para ele que poucas pessoas sabiam que na carruagem tinha dinheiro, pois isso era só um segredo que alguém de dentro da família sabia. Então, com essa cara bem séria aqui, o nosso menino pergunta para o Jacqueline quem foi que deu essa informação, e pergunta se a pessoa que deu essa informação está aqui nesse momento. O pessoal olhando ao redor sabe que quem deu a informação foi o barman, só que algumas horas atrás o barman não estava em seu local de trabalho. E é nesse momento que o Jacqueline entende e percebe que não viu ele o dia todo. Então nosso garoto pergunta para o Jacqueline se ele não acha estranho eles terem capotado um cavaleiro de aura tão facilmente. Então nosso menino fala para todos nesse lugar que eles tiveram a chance de ver a verdade, mas mesmo assim ninguém percebeu. E dessa forma eles foram manipulados pelo Império e agora atravessaram o rio sem volta. E por causa desse erro dele, o Conde Roden, que trabalhou tanto por esse reino, agora está ferido, e alguns de seus soldados inocentes perderam suas vidas. Então ele pergunta para o Jacqueline se ele ainda se considera um herói. Nesse momento, o Jacqueline fica incrédulo e nem está acreditando no que está acontecendo. Então a população devagar vai soltando suas armas. E o Jacqueline pálido se pergunta o que ele acabou de fazer. Pois é, meu amigo, você se ferrou. Então nesse momento, o Jacqueline se lembra de algo. Lembra de uma conversa que teve com o ministro das Finanças. E a única coisa que o Jacqueline fazia era só acusar o Conde, falando que ele surrupiava o dinheiro de seus servos. Mas o carinha que estava conversando com ele falou que o Conde Roden não era assim. O Jacqueline, ouvindo isso, nem estava acreditando. O carinha fala que não podia contar os detalhes, mas pediu para ele não odiar o Conde Roden. Ouvindo isso, o Jacqueline não acreditou e achava que o carinha tinha sofrido lavagem cerebral. Só que nesse momento, ele começa a entender porque o carinha defendia o Conde e percebe que ele cometeu um erro que não pode voltar atrás. E nesse momento, o nosso menino começa a olhar para o Jacqueline e a única coisa que ele está fazendo é pedir desculpa. E gaguejando, o Jacqueline fala que está realmente arrependido e pergunta para o nosso garoto o que ele deve fazer. Então ele segura na capa do nosso menino e começa a implorar e pede para ele dizer o que ele pode fazer para mudar. Só que o nosso garoto só fica observando isso e acha que o Jacqueline é patético. Só que o Jacqueline continua falando e fala que ainda é difícil acreditar em suas palavras. Então nosso garoto volta a falar e diz que como ele não queria o dinheiro para ele e sim para o povo, já que ele dividiu o saque, assim o nosso menino fala que ele tem o seu respeito. Só que tem um pequeno probleminha. O leite já foi derramado e mesmo se ele chorar não vai adiantar de nada. Ele vai ter que servir como exemplo, pois ele não pode trazer as pessoas de volta. E para que algo assim não volte a repetir, o nosso garoto fala que vai tomar devida providência. Então nesse momento ele saca sua espada e fala para o Jacqueline que vai fazer com que ele assuma a responsabilidade. Então ele chama a atenção do povo de Redford e manda eles lembrarem do dia de hoje. E avisa que mesmo que o Jacqueline não seja um herói de Redford, ele continua sendo o benfeitor desse povo. E é a única pessoa que vai assumir a culpa pelos crimes e vai falecer pelo seu povo. Nosso garoto levantou sua espada e fala para eles lembrarem desse dia quando eles pensarem em cometer o mesmo erro no futuro, pois se acontecer de novo, não vai ter ninguém que vai assumir seus crimes. Nesse momento, o Jacqueline percebeu que ele tá fudido, mas ele aceita o julgamento. Pois é, ele não tem muito o que fazer. Então nesse momento, o nosso menino transforma ele em uma mula sem cabeça. E nessa mesma hora, em outro lugar, o Conde pegou seus soldados e tá indo em direção a um certo local. Ele percebe que o povo já chegou a seu limite, e se ele não conseguir resolver esse problema básico, a única coisa que vai acontecer nesse lugar é só o caos. E nesse momento ele tem que tomar uma decisão firme, que é tirar o rei do poder, pois só assim ele vai conseguir a segurança de Redford. Só que ele não estava esperando fazer isso. Ele pensava que outra pessoa iria fazer. Então o Conde chama o capitão dos cavaleiros, e o mesmo atende quando é chamado. Então o Conde avisa para ele ficar atento, e fala que se os cavaleiros imperiais atacarem, é para cortar a cabeça do capitão dos cavaleiros imperiais sem hesitação. E depois que ele fizer isso, se tiver alguém sobre seu comando e ainda quiser resistir, é para acabar com ele também. E ele termina dizendo que essa é uma batalha que vai usar os corpos como combustível, e fala para eles se lembrar que se eles não conseguirem o trono, o reino de Redford vai se afundar em ruínas. E o cavaleiro, ouvindo isso tudo, ele só concorda, e não demora muito, ele chega no castelo. Nesse momento a porta se abre e o Conde já fica apreensivo, e quem saiu para fora foi o capitão dos cavaleiros e sua tropa. Nesse momento, em pensamento, o Conde fala que isso era inevitável. Então o comandante dos cavaleiros começa a falar e fala para o Conde que a única coisa que ele faz é proteger a família imperial. E mesmo sabendo que eles estão cometendo a traição contra o rei, eles tomaram a decisão para o reino seguir um caminho certo. Então ele avisa para o Conde que todos eles vão fechar seus olhos e ouvidos para tudo que acontecer nesse lugar. Então os soldados abrem um caminho até o castelo e pedem para o Conde fazer o que for necessário. O Conde nesse momento fica incrédulo, pois ele pensava que ia ter uma batalha. Mas ele nem hesita, ele só vai em direção à entrada. Quando ele abre a porta do castelo, ele já vai logo avisando que exige uma audiência com o rei. Só que nesse momento, ele toma um susto com uma coisa. E o susto que ele levou foi porque o rei está jogado no chão. Ao lado do rei tem uma carta. O Conde vai em direção ao rei voado e já vai logo
logo pensando que o rei foi atacado. Mas na carta está escrito que quando ele descobriu sobre o ataque da população a ele, o rei não conseguiu se controlar de raiva, pois ele sabia que era por sua culpa. O rei fala que sabia que o conde tinha uma devoção por Redford e que ele se arrepende todos os dias ao ignorá-lo. Avisa que está deixando essa carta para trás porque ele decidiu contar toda a verdade. E um dia ele recebeu uma carta que dizia que se ele não virasse um vagabundo, todos os seus filhos iriam perder suas vidas. De primeira, ele resolveu ignorar, pois ele estava pensando que era uma pegadinha. Só que não demorou muito, o conteúdo da carta se tornou verdade, e uma certa força foi atrás de seus filhos. Ao ler essa carta, o conde ele fica chocado, e ainda fica sem acreditar no que está lendo. Assim, o conde ele continua lendo a carta, e nela está escrito que eles não só capotaram o filho mais velho do rei, como também capotaram sua filha pequena. Ele também comenta que o segundo filho ele está severamente envenenado, e para conseguir um antídoto deles e dar para seu filho, ele tinha que viver cada dia como um vagabundo. O cara fala que ele mal conseguiu manter seu filho vivo, e por causa dessa confusão, ele decidiu ser um pai e não um rei, só para manter o único filho que restou seguro. Mas ele fazia isso chorando. Ele falou que não era um rei incompetente, e se ele continuasse sendo ganancioso desse jeito, inúmeras vidas do povo de Redford estariam perdidas. Então ele fala que vai abrir mão de ser rei através de sua morte, pois ele não quer que o sangue da população manche suas mãos. Então nesse momento, ele passa o direito de liderar o Conde Roden, e lendo isso, ele começa a chorar. Então nesse momento, ele vai em direção ao segundo filho. Assim ele avisa para o príncipe que a majestade acabou de capotar. O príncipe já estava desconfiando, e o maluco ele tá acabado. O conde pergunta se ele já sabia disso, e por alguns minutos ele fica em silêncio. O filho fala que todos os acontecimentos que ocorreram em Redford era parte de um plano, e isso era impossível de perceber. O conde fica furioso nesse momento e pergunta para ele se ele sabe a verdade porque ele não disse nada. O garoto fala que isso não iria mudar nada, e a única coisa que ele está sentindo agora é vergonha, pois nas palavras dele, ele estava sendo egoísta só porque queria viver. Então o conde pergunta para o príncipe se o mesmo quer que ele suceda a Redford. O príncipe nesse momento dá um sorrisinho de canto e fala que seu afastamento e de seu pai não vai ser o suficiente para a sobrevivência de Redford. Nesse momento o conde entende o que ele está querendo dizer, mas o príncipe continua falando e diz que para a autoridade ser completamente transferida, a linhagem real tem que acabar. O príncipe fala que sabe da devoção do conde e que agora a única coisa que ele tem que fazer é tornar sua justificativa. O conde nesse momento pergunta se esse é o único jeito. O príncipe fala que pelo pai dele já ter tomado sua decisão, ele agora pode tomar a dele, e através disso ele vai poder ficar um pouco feliz. O conde nesse momento ele começa a tremer, pois não está querendo que isso aconteça, mas avisa para ele que ele teria se tornado um grande rei. Nesse momento o príncipe dá um sorriso fraco e fala para o conde que ele tem toda a sua gratidão, mas ele tem um último pedido para o conde. Então o conde ele fica meio pálido, e nas suas últimas palavras, o príncipe pede para ele não desperdiçar sua morte e a morte de seu pai, e fala para ele ajudar Redford a ficar de pé novamente. E com essas palavras, o príncipe se junta ao seu pai. Então se passam os 10 dias e no fundo do palácio, o conde está fazendo um funeral para os dois. E cremando seus corpos, ele faz uma promessa e avisa que Redford não vai cair novamente. Ele fala que vai cuidar desse reino como se estivesse cuidando da sua casa. E avisa que vai fazer com que o Império de Cronos pague por isso, pois a única coisa que ele está querendo nesse momento é vingança. Então o conde nesse momento fala para seus cavaleiros que vai deixar a cerimônia de coroação por alguns dias. E o pessoal só confirma isso. Então passam nesses dias e o povo está eufórico, gritando o nome do reino, pois agora o novo rei tem muita coisa para se preocupar, pois alguns dias atrás o nosso garoto falou uma coisinha para ele, e agora todas as pessoas desse reino vai depender dele, e ele avisa que Redford nunca mais vai passar por isso, pois o passado nunca vai se repetir, e a galera fica feliz. E lá no cantinho tá o nosso prota, e olha a carinha dele por ter conseguido algo, pois quando esse reino se estabelecer novamente, os Dimitri vão ganhar um aliado confiável. Então não demora muito e o nosso garoto já chama o Chris e fala para ele se preparar, pois logo eles vão para um certo lugar, e o Chris só concorda com isso. Então passando algum tempo, eles chegam na cidade fronteira de Valhalla. O soldado da segurança começa a encarar ele e fala que vai ter que fazer uma revista. O nosso garoto fica um pouquinho incomodado, pois mesmo ele sendo uma visita, isso tá um pouquinho grande demais para ele. Então o segurança começa a passar a mão no nosso menino e já vai logo dando sugestão para ele também, e avisa que quando eles estiverem lá dentro, não é para causar nenhum tipo de confusão. E ele dá um pequeno aviso falando que a cidade de Paulo não é muito receptiva com forasteiro. E nesse momento, o Chris ouvindo isso, ele fica um pouquinho irritado. Então, entrando na cidade, eles veem como a população é. E esse é o Império Valhalla, um reino bastante fechado. E o motivo disso é porque ele foi criado dentro de uma selva. E a galera desse reino tem uma rejeição bastante forte com quem é de fora. O Chris conversa com seu mestre e fala que isso é praticamente como eles ouviram. E o nosso garoto confirma, falando que as pessoas mais difíceis de lidar são o pessoal de Valhalla. E eles só são amigáveis com quem nasce nesse reino. Então, naturalmente, o pessoal de fora não é bem-vindo. Mas o
o Chris ele fica um pouquinho irritado, pois não tá acreditando que eles não mandaram ninguém receber nosso prota, já que foi o reino que convidou ele. E ele fala que isso é uma falta de educação. Mas o prota entendeu o que tá acontecendo, e com esse sorrisinho, ele fala que mesmo que o pessoal desse reino ainda tenha convidado ele, ninguém o reconhece. Então, passando algum tempo em uma certa taverna, o nosso garoto e o Chris, eles decidiram tomar uma. Só que nesse momento, um carinha bate no balcão e fala que perdeu a vontade de beber. Então ele começa a tentar discutir com o prota e pergunta de onde eles vieram. E já que eles são forasteiros, por que eles não ficam em seus quartos? E fala que esse lugar não é para qualquer um. Então ele chega perto do nosso garoto e fala que a pele dele é lisa, dizendo que ele não passou nenhum tipo de dificuldade na vida. Então ele começa a provocar o nosso garoto, falando que ele é igual a uma mulher. O nosso menino fica calado e ele só quer beber agora. O carinha começa a ficar irritado e pergunta por que ele tá ignorando. E se for para ele ficar calado, é melhor ele sair desse lugar. O pessoal ao redor começa a tirar sarro do prota, falando para esse cara pegar leve com ele. Então o carinha tenta tirar o nosso garoto do sério novamente e fala para o nosso garoto, se ele não sair desse lugar, ele vai segurar sua cabeça e vai arrastá-lo até seu quarto. Então nesse momento, o nosso brabo ele começa a falar e já chama pelo Chris e avisa para ele que eles precisam anunciar sua chegada em Valhalla, pois as pessoas nesse lugar ainda não o reconheceram. Nesse momento, o carinha tenta falar, mas uma mão tá vindo em direção à sua cabeça. E não demora muito, o cara já recebe um carinho do Chris, pois já que ele tá nesse lugar, vai fazer a vontade de seu Lorde. E o carinho que o Chris deu foi muito bom, hein? Amassou até o balcão, só que não demora muito e o cara já se levanta. E já vai xingando o Chris e pergunta para ele que ousadia é essa de atacá-lo primeiro. Furioso, ele fala que vai mostrar que tipo de lugar é Valhalla. Assim ele já pensa em partir para cima do Chris. Só que o Chris só fica observando ele e não treme na base, ó. E como o cara demorou a fazer esse movimento, o Chris ele fez o dele e já meteu um soco bem dado no estômago dele. E lá atrás, o nosso garoto só tá observando. Então ele entrega uma bolsa de dinheiro para o barman só para pagar o reparo da taverna. Nesse momento, o barman ele enche o olho de alegria, pois ele ficou bastante surpreso com o saco de dinheiro. E o prota ele pede para ser levado até a rua principal da cidade. O barman agradece a gentileza e fala que vai fazer isso. Não demora muito e eles chegam na praça da cidade. O barman fala que esse é o centro da cidade e ele pode chegar em qualquer lugar a partir desse ponto. Então nesse momento, o carinha sussurra no ouvido dele e fala que vai dar um aviso para o bem dele. E ele avisa que diferente da taverna, ele não pode causar nenhum tipo de confusão nesse lugar. Nesse momento, o nosso garoto vendo tudo isso acha interessante, pois esse lugar se chama de Império, só que eles não têm nenhum tipo de classe igual o Império teria. E o nosso garoto, ele percebe algo. Ele viu que Cronos não conseguiu abandonar a ganância dele, só que aqui é diferente. O pessoal de Valhalla ainda não conseguiu abandonar a natureza bárbara deles. E com esse sorrisinho gostoso aqui, ele fala que vai se adequar a essa natureza. Então nesse momento, ele solta o berro e fala que ele é Roma Dimitri, herdeira do ducado de Dimitri. E após falar isso, o pessoal já fica surpreso. Mas o nosso garoto continua e fala que se tiver alguém querendo lutar contra ele, avisa para ele dar um passo à frente. Enquanto ele tá falando isso, o carinha da taverna já tá saindo de fininho. Só que o pessoal ao redor tá se perguntando quem é ele e que tipo de maluco é esse que tá fazendo uma baderna enorme. Mas nesse momento, uma pessoa chega e pergunta como ele ousa causar confusão em Valhalla. Então ele se aproxima ainda mais e fala que vai aceitar o desafio. Então ele balança seu machado em direção ao nosso menino, só que o nosso garoto em movimento rápido, ele apenas desvia. O cara fica bastante surpreso, pois ele não conseguiu fazer nada com seu machado. Mas quando o nosso menino se levanta, ele levanta com aquele ódio e com um sorriso no rosto, vai pra cima desse maluco. E o maluco nem tá acreditando no que tá acontecendo. E o maluco nem conseguiu perceber a velocidade do nosso garoto se aproximando. E como o nosso menino gosta de dar aquela lição, ele já deu um tapa no meio do escutador do gigante. E esse tapa no escutador deixou o grandão confuso. O bichinho tá até cambaleando, mas o que o nosso garoto fez, isso representa um desrespeito a um guerreiro. O maluco fica irado e já começa a xingar o nosso menino. Só que eu acho que era melhor ele ter ficado calado, pois nesse momento, ele levou outro tapinha. E quanto mais o cara continua falando, mais tapas ele vai levando, pois essa é a especialidade do nosso menino. E quando passa alguns minutos, o cara tá de joelho e tá pedindo pinico. Ele tá falando que se rende. E todo mundo ao redor nem está acreditando nisso. E já ficam gritando para ele só morrer e não manchar a honra de Valhalla. Mas nesse momento, outro carinha tenta entrar na disputa e fala que vai mostrar a determinação de Valhalla. Só que não demora muito, ele já é esbufeteado. E quando ele sentiu o peso da mão do Cleitão, ele ficou se perguntando se esse cara era mesmo humano. Ele sabe que vai se tornar uma piada se ele recuar dessa forma. Mas olha a cara de impiedoso do nosso garoto. E a única coisa que esse cara pensa em fazer para não sair envergonhado é fingir um desmaio. Então ele cai duro no chão. O nosso menino fica só observando esse cara e já percebeu o que ele tá fazendo. Então ele solta aquele carinho bem no meio das pokebolas dele. Nesse momento, o cara ele grita de dor. E o nosso prota só manda ele levantar. Olha a cara dele. Essa é uma das poucas vezes que eu vejo ele sorrindo assim. Mas longe desse lugar, um fofoqueiro tá conversando com uma certa pessoa e está falando
que eles estão com um problema, pois Roman Dmitri está lutando com o pessoal na praça da cidade. O barão nesse momento solta aquele sorrisão e fala que já estava esperando por isso, pois esse era o plano dele, já que ele não mandou ninguém acompanhar o seu convidado. Mas o carinha nesse momento fala para ele que todos os guerreiros que desafiaram Roman Dmitri já anunciaram suas desistências. O maluco continua escrevendo e fala que não pode acreditar nisso, pois os guerreiros de Valhalla são orgulhosos. E esse carinha ele tá um pouquinho cego, ó, pois ele fala que vai mostrar para Roman Dmitri como Valhalla realmente é. Mas voltando lá para a praça, os 4 que desafiaram o nosso menino estão caídos no chão. Nesse momento, chega uma pessoa e pergunta o que está acontecendo. E ele já começa a gritar, e já trouxe seus guardas também. Fala que o nosso garoto é só um forasteiro e apenas um convidado de Valhalla. E pergunta para ele por que ele está agindo com tanta violência. O maluco teve a ousadia de falar para o Cleitão que se ele não der um bom motivo, ele não vai ter outra escolha a não ser puni-lo. E olha a cara de indiferença do nosso menino. Então ele decide falar e explica que não sabe do que ele está falando, pois pelo que ele conhece de Valhalla, esse é um reino onde a força fala por si mesma. Então pergunta para esse carinha se não era por esse motivo que eles o convidaram. O maluco nem tá acreditando, pois ele não pensava que o nosso menino fosse tão mais agressivo que os da cidade. Mas o cara fala que isso não é uma desculpa e avisa que ele não pode ignorar o incidente. Ele fala que as lutas em Valhalla são puras e nobres. O vitorioso não pisa no oponente derrotado dessa forma. Então ele pede para o nosso garoto seguir os procedimentos de batalha adequados. Então ele avisa que vai fazer uma investigação e depois ele vai levar ele para a capital. Só que o nosso garoto fala para ele que ele vai recusar. O maluco nesse momento ele se enfurece e fala para o nosso menino que ele não tem direito de fazer isso. Então, com essa cara de nobre aqui, o nosso Cleitão diz para ele que como essa é a terra de Valhalla, ele vai lidar com essa confusão conforme as leis de Valhalla. Então ele escolhe o julgamento por combate. E olha o sorrisinho malicioso dele. Já que você vai fazer a investigação, use as tropas que você acabou de trazer. O maluco percebeu que o nosso garoto tá provocando ele. Então ele grita para seus guardas e manda prender Roman Dmitri agora. Nesse momento, os guardas eles começam a se transformar. É uma mistura de cachorro, lobo ou alguma outra coisa. O Prota ele fica surpreso, pois nunca tinha visto um homem bestial. E essas pessoas são homens bestiais. Eles são uma raça pequena e encontrada nas florestas do norte. Eles também possuem a maior habilidade de combate de Valhalla. Eles se alimentam de leite de animais e por meio de um ritual, eles adotam a aparência de uma besta. E após fazerem isso, eles nascem de novo como um verdadeiro homem bestial. O maluco bota seus braços para trás e tenta falar com uma voz doce para o nosso menino e avisa que é melhor ele não subestimar Valhalla. Mas o nosso garoto só fica observando. Só que a compostura dele vai embora e ele grita para sua tropa não perder tempo e já manda eles atacarem o nosso menino ao mesmo tempo. Os malucos nem perdem tempo e um deles vai por trás do nosso garoto. Só que o Prota só mete um socão na boca dele e o doidão só dá aquela gorfada de sangue. E olha a carinha de felicidade dele, pois o nosso garoto sabe que esses caras apenas são umas bestas. Não passa muito tempo, o nosso garoto já acaba com o outro. E como ele já acabou com 2, ele já vai pisando em 1. Então nosso menino fala para ele que se eles desistirem, ele vai poupar sua vida. Só que o nosso menino se lembra que eles não estão conseguindo falar. E o carinha que o Prota tá segurando só consegue gemer. Quando ele volta à consciência e consegue falar, ele pede para o nosso garoto poupar sua vida. E olha a cara do Cleitão quando percebe que esse cachorrinho consegue falar. E nesse momento, aquele carinha que tava lá atrás nem tá acreditando que ele conseguiu derrotar os homens bestiais. Assim ele percebe que o nosso brabo, ele é ainda mais perigoso do que ele pensava. Então ele resolve baixar a bola e fala que vai aceitar a derrota. E com isso, ele vai mandar um guarda para escoltá-lo até a cidade. E o nosso garoto solta aquele sorrisão de felicidade, pois ele conseguiu o que queria. E o nosso menino só conseguiu fazer isso porque ele recebeu a informação do Lucas. E o Lucas informou a ele que, como um império, eles demonstram para as outras pessoas que eles já estão satisfeitos com o presente. Só que por trás dos planos, eles ainda têm ambição. E eles também estão buscando uma unificação igual Cronos busca. E dessa forma, nosso menino entendeu que Valhalla tentou provocar ele antes de entrar na arena. E ele só teve que mostrar uma prova do que ele é capaz. Pois ele sabe que se ele derrotar o Barbosa, os grupos que são tradicionais, eles vão acabar aceitando o resultado. Só que o pessoal que lidera Valhalla vai ser um pouquinho diferente. Só que o nosso garoto não está incomodado. Ele está até sorrindo, pois ele sabe que qualquer resultado que vir vai ter um pouquinho de perigo. E ele fica bem animado. Então, no dia seguinte, ele e o seu pessoal se encontram com um guia. O maluco fala que foi enviado pelo Barão Paulo para guiar ele até a capital. Seu nome é Sanches. E não demora muito, eles já vão em direção à capital. E o maluco, ele é um pouquinho tagarela. O nosso Prota percebe isso e já fica um pouquinho pensativo. Então, quando cai a noite, ele tenta conversar mais um pouco. E diz que ouviu falar muito sobre Roman Dmitri. E avisa que ficou bastante impressionado com isso. O carinha fica admirado e fala que mesmo que ele não tenha nascido em Valhalla, ele é um guerreiro excepcional. Então ele se lembra das histórias que contavam para ele. Que guerreiros excepcionais eram ditos que conseguiam cortar o céu e a terra apenas com um golpe. E com esse sorriso medonho, ele pergunta
pergunta uma coisinha para o nosso garoto, só para ter certeza, e fala que como ele tá vivo agora, então é verdade que ele derrotou o Capitão Gustavo. O cara fala que geralmente rumores são bem exagerados, só que o Chris, o nosso menino, ouvindo isso, já ficou meio surpreso. E nesse momento, o Chris já chama a atenção dele, e fala para ele ter cuidado com o que diz. Só que nesse momento, o Prota, ele sorrindo, fala que tá tudo bem, pois ele percebeu que o Sanches está querendo dizer algo para ele. Então manda ele só ir direto ao ponto. O maluco fala que vai ser sincero, e pergunta para ele quais qualificações ele tem para poder ser escolhido como desafiante do Sr. Barbosa, pois ele está no 6º lugar do ranking de Valhalla e o 12º lugar é o Morales. Ele diz que a história desses dois era bastante famosa, fala que eles nasceram na mesma região e que também ficavam competindo um com o outro quando eram pequenos. Ele fala que mesmo que o Morales tenha nascido com talento suficiente para conseguir ser chamado de gênio, ainda assim ele não conseguiu superar a diferença entre ele e o Barbosa. Avisa que meio ano atrás o Sr. Morales foi escolhido como guerreiro para participar do festival que todos estavam esperando, pois havia um ditado que dizia: se um guerreiro morrer nesse festival, ele iria diretamente para o Valhalla, independente dele ter sido vitorioso ou não. Ele fala que o Morales aceitou com prazer ser escolhido, só que o oponente dele foi o Barbosa, e ele realmente acreditava que os deuses dos guerreiros criou aquela arena para ele. Nesse momento, nosso garoto entende que o Sanches é aprendiz do Morales. Fala para o nosso garoto que essa é a oportunidade que ele roubou, pois o desejo de todo guerreiro em Valhalla é vingar seu mestre. Então ele fala que não acredita nos rumores, pois todos eles parecem absurdos, porque até o espadachim mais poderoso do continente não conseguiu ser tão forte desse jeito apenas com 20 e poucos anos. Então ele pergunta para o nosso garoto se ele é realmente qualificado para lutar contra o seu Barbosa. Então nesse momento nosso garoto pergunta para ele no que ele se baseia com seu julgamento. O Sanches pergunta para ele se ele precisa de algo assim, pois fala para o nosso garoto que a reputação que ele criou ainda não foi comprovada. Nosso garoto observa ele e avisa que vai comprovar isso para ele pessoalmente. O maluco fica sem entender. Então ele fala para o Sanches avisar para todo mundo que vai ficar feliz em lutar contra qualquer um que queira a posição dele. Só basta a pessoa ir procurar ele começando de agora até a noite do festival. E olha o sorriso do nosso pescotapa, pois ele fala pro Sanches que ele também poderia ser o desafiante dele. O Sanches já pega sua espadinha e fala que essa posição é uma honra, e pergunta para ele como ele ousa falar disso de forma tão irresponsável. Só que nesse momento, o Sanches percebe algo, e quando ele olha para frente, o Chris ele já ligou sua aura, e olha a cabulosidade do Chris. O garoto ele ficou bastante irritado, e nesse momento ele vendo esse show de luzes, o Sanches percebe que esse é o relâmpago de Cairo. Então ele baixa sua espadinha e percebe que se o subordinado dele é tão forte desse jeito, então os rumores não são tão exagerados. O carinha morde os lábios e em pensamento fala que o festival é só para os guerreiros que foram reconhecidos. Então o maluco se vira e fala para o nosso menino não se arrepender do que ele acabou de dizer. E no dia seguinte, eles chegam na capital de Valhalla, chamada Marim. O nosso garoto já vai se apresentando ao pessoal de lá e o Visconde Jonathan já se apresenta e fala que é um prazer conhecê-lo. O cara já fica feliz, pois ele já soube de uma notícia que deixou ele bastante alegre, que o nosso garoto vai aceitar qualquer tipo de desafio. Então ele sai desse lugar e vão tomar um chazinho. E ele já pergunta para o nosso menino se ele vai ficar bem. E o nosso brabo só fala que ele pode cuidar dele mesmo. Então o garoto fala que se esse é o caso, ele não vai dizer mais nada. E com esse sorrisinho cínico aqui, ele fala que existe uma tradição em Valhalla, que no dia do festival, sangue deve ser derramado, pois só assim o festival vai ser bem sucedido. Avisa que 30 guerreiros lutarão em uma arena enorme ao mesmo tempo, e nenhum deles pode desistir. Ou você se torna o último de pé, ou você capota. Ele avisa que para o último guerreiro sobrevivente, o imperador vai conceder uma bênção de Valhalla pessoalmente. Então com esse olhar morto aqui, ele pergunta para o nosso garoto o que ele acha de mandar um de seus subordinados para receber essa honra. Mas ele fala que só pode participar dessa luta só as pessoas que não estão registradas no ranking do continente. E nesse momento ele já toca no nome do Chris e fala que ouviu dizer que ele é bastante impressionante. E o nosso garoto, tomando seu chazinho, fala que eles podem prosseguir. E o carinha tenta constranger o nosso prota, falando que ele é uma pessoa bem tranquila. Então ele se levanta e fala para o nosso garoto descansar bem até o dia do festival. Mas antes de sair ele pede desculpa, pois ele lembrou que o Sanches havia espalhado o desafio dele. Mas ele fala para o nosso garoto que espera que eles se vejam daqui a 2 dias no festival. E olha a carinha do nosso pescotapa ao ouvir isso. Ele quer sangue. No dia seguinte, já tem um cara batendo no portão do nosso garoto e mandando ele sair. Ele fala que veio nesse lugar para desafiá-lo. E o maluco tá meio irritado e já manda o nosso menino sair logo. A galera que tá em volta pergunta se Roman Dmitri está naquele lugar, pois eles também vieram lutar. E eles reconhecem quem tá batendo no portão. Esse é o Bartolo, que atualmente está no rank 89. Então, com toda essa gritaria, o portão se abre e o nosso garoto veio saber quem é que tá batendo no seu portão. Só que nesse momento, ele só passa por esse cara, fingindo que ele nem existe. Então ele vai em direção à multidão e fala que vai aceitar todo o desafio até que o sol se ponha. Quando ele termina de dar o aviso, ele olha para trás e manda o carinha vir atacar ele. O maluco ele já vai irritado e já xinga o nosso garoto. Então
Então ele já ativa a sua aura, pois ele tá querendo ir com tudo e acabar com isso logo. Não demora muito e ele já avança para cima do Prota. E o nosso menino só fica esperando ele. Só que esse ataque é tão lento que o nosso garoto fica entediado. E para ter uma ideia, o nosso menino nem se mexeu. E passou a peixeira no pescoço desse maluco. Quando o cara cai, o nosso garoto ele tá decepcionado. E fala que isso foi bem fraco para quem tava gritando agora. O pessoal lá atrás, eles ficaram em choque quando viram a cabeça do seu colega sair rolando. E esses dois aqui ficam surpresos. E nem estão acreditando que ele transformou seu colega em uma mula sem cabeça. Em pensamento, eles falam que se esse lugar fosse outro reino, qualquer pessoa teria desistido agora. Só que eles estão em Valhalla e ninguém vai desistir, pois nesse momento, seus espíritos estão competitivos. E agora, eles querem acabar com o nosso garoto. Um maluco começa a gritar e fala que vai ser o próximo. Ele já joga pra cima do nosso garoto Shurikens, só que o nosso menino fica esperando esse ataque. Então, em um piscar de olhos, ele arrebenta esse maluco também. Ele só passa uma peixeirada que o cara nem sente. E não demora muito, o nosso garoto já chama o próximo. E esses dois aqui, eles ficam com cara de banana. Só que como todo mundo nesse lugar é um pouquinho burro, já vai outro pra cima do nosso garoto sem pensar. Só que ir pra cima dele sem pensar não vai adiantar muito. E se antes ele não pensava, agora mesmo que ele não vai pensar. Pois o nosso menino faz picadinho dele. E olha a aura que o nosso garoto tá farmando. Não demora muito, o próximo vem e ele também é capotado. E isso vai acontecendo várias vezes. E em todas as vezes, o nosso garoto vai capotando um por um. E a frente da sua casa parece uma piscina vermelha. E olha a cara do nosso pescotapa. Ele fala que ainda falta muito tempo para o sol se pôr. Então ele pergunta para todo mundo se não tem mais ninguém para desafiá-lo. E os carinha que sobraram já estão com medo. Esses foram um pouquinho mais espertos. Percebendo que ninguém vai vir, ele se vira e vai em direção à sua hospedagem. Mas ele fala para eles que ainda falta um dia para o festival. Então se alguém quiser desafiá-lo, é só bater em sua porta que ele vai receber com todo prazer. E o rumor do nosso menino já tá se espalhando. E a galera tá perguntando se a batalha já acabou. Um dos carinha fala que sim. Muita gente foi pela manhã, mas todo mundo capotou. E quase todo mundo nessa cidade não acreditava que o nosso garoto era forte. E eles ficam se perguntando o que de acho os rankers de Valhalla estão fazendo. E esse carinha que tá passando no momento nem tá acreditando no que acabou de ouvir, pois estão falando que um rank virou uma mula sem cabeça apenas com um golpe. Os caras ficam meio com raiva e se perguntam o que é que os altos ranks estão fazendo. E fala que seria uma ótima opção um deles desafiar o nosso menino. O pessoal fala que talvez o Morales desafie ele. E esse aqui do capuz só fica ouvindo isso. E o pessoal em volta fala que era para ser o Morales o oponente do Barbosa. Então nesse momento o capuz ele continua caminhando e só fica escutando o que esse pessoal tá falando. E a galera tá dizendo que a sequência de vitórias do nosso menino é irrelevante, pois ele não vai conseguir vencer o Morales. Então, longe dali, no meio da floresta, o do capuz encontra uma pessoa. E esse que ele encontrou é o Morales. E ele já pergunta para o Sanches se ele ainda tá curioso em saber o motivo dele tá querendo lutar contra o Barbosa. O Sanches tem uma teoria e pergunta se é ela. O Morales fala que ele tá mais ou menos certo, mas ele também tem outro motivo por trás disso, pois é algo fundamental para ele. Ele fala que Barbosa, que é um dos 12 espadachins do continente, no qual Valhalla se orgulha tanto, só que ele não possui nenhum tipo de orgulho como guerreiro, pois um tempo atrás o Morales foi envenenado, e isso aconteceu na sua própria residência, e mesmo envenenado, ele foi lutar no festival, só que ele acabou perdendo, e seu oponente gostou bastante da sensação, mas o Morales fala que ele tem nojo de pessoas que não têm orgulho de guerreiro, principalmente o pessoal que segue Barbosa, e é por esse motivo que ele estava treinando tanto para lutar com ele, e ele praticou bastante sua espada só para derrotá-lo. Só que alguém apareceu do nada e tomou o lugar dele de repente, e esse alguém foi o nosso menino. Então Morales fala para o Sanches reunir todo mundo de Valhalla, e o garoto pergunta por que fazer isso agora. Então ele fala para o Sanches que vai provar para todo mundo que ele merece lutar na arena do festival. E esse é o monstro de Valhalla, o guerreiro da loucura, esse que está no rank número 12, e dessa vez ele fará uma aparição com seu físico imenso. E no outro dia o pessoal já tá gritando pelo Morales e já tá falando para ele trazer a honra para o Valhalla. Eles falam que Roma Dimitri não é capaz de roubar o lugar dele. Enquanto isso, o Morales está caminhando em direção ao nosso garoto. E o nosso menino já estava esperando por ele. O Morales puxa uma conversa e fala que só tem uma pergunta para ele. Então ele avisa que o Império de Valhalla chamou ele nesse lugar só para vingar a morte do Conde Denver. Então ele pergunta por que ele aceitou essa proposta, mesmo sabendo das intenções de Valhalla. Como o pessoal lá atrás são meio burro, eles ficam se perguntando o que já está acontecendo. Mas sorrindo, o nosso garoto fala que o Império de Valhalla não consegue capotar ele. Então Morales pergunta para ele se ele está dizendo que poderia derrotar o Barbosa. Sorrindo, nosso garoto fala que não viria para esse lugar se ele não pudesse derrotá-lo. Nesse momento, Morales começa a sorrir bastante e fala que essa é uma resposta arrogante. Só que não demora muito e ele já liga sua aura e fala que admira o orgulho de guerreiro do nosso menino. Mas ele avisa que vai ter que deixar essa admiração de lado, pois ele vai tomar o lugar
lugar dele de volta. O nosso garoto ele também ficou animado e ele já ligou a hora dele também e fala que a partir de agora as coisas vão ficar bastante interessantes. Só que antes de começar a porradaria, o nosso garoto fala para o Morales que todas as lutas que ele teve até agora, nenhum dos seus oponentes pensaram que ia perder para ele. Então nosso menino pergunta para o Morales se ele acha que dessa vez será diferente. Só que o Morales ele tá um pouquinho animado e fala que agora eles vão ver quem vai estar no festival. Então o Morales aumenta a quantidade de mana que tá saindo do corpo dele e o nosso Prota só fica lá parado e inabalável. Então o Morales vai para cima do nosso garoto com tudo, mas o nosso menino conseguiu desviar do golpe dele. Mas diferente dos outros, o Morales não é tão burro e fala que isso não vai ser tão fácil. Então ele balança sua espada para o lado e o nosso garoto tem que defender. Mas ele defendeu como se não fosse nada. Ó a cara do nosso menino. O pessoal que tá assistindo fica se perguntando como ele fez isso. E o Morales nesse momento está admirado e acha tudo isso impressionante. Só que ele ainda não desistiu e pergunta para o nosso menino se ele vai conseguir parar o próximo ataque. Então ele mete um pisão no chão e vários pedaços de concreto vão na direção do nosso menino. Só que o Prota vendo isso ele só pula. E lá em cima ele tá achando interessante, pois o seu oponente está usando o ambiente ao redor. Então nosso garoto percebe que ele tem um pouco de massa encefálica. Mas o Morales fala que não vai deixar ele fugir e já mete outro ataque. Só que o nosso garoto ele usa uma das pedras como apoio e já pega impulso para sair desse lugar. Assim ele usa a arte da mobilidade e usa as pedras que estão lá para se movimentar. O Morales vendo isso não tá acreditando, pois para ele é aquele ditado: eu só acredito vendo, mas vendo ele não acredita. Mas enquanto ele tá pensando, o nosso garoto vem com tudo para cima dele e com seus reflexos rápidos ele consegue defender. Só que diferente do ataque dele, o do nosso garoto é um pouquinho mais pesado. O Morales tem que movimentar a espada dele para conseguir desviar o ataque. O nosso garoto acha interessante, mas ele não vai parar e já mete um chutão na cara do Morales, fazendo ele voar para longe. Com isso, ele bate na parede lá atrás e causa bastante estrago na casa do lado. O pessoal fica de boca aberta e não tá acreditando na força do nosso brabo. Então nosso menino começa a se aproximar e a única coisa que ele tá vendo é só um buraco. Só que nesse momento ele escuta uns barulhos e o nosso garoto já fica esperto. O maluco nessa escuridão fala que isso é realmente incrível e não vai mais pensar no que vai acontecer daqui pra frente. Então uma mão peluda sai desses escombros e o doidão tá falando que vai dar seu melhor para derrotá-lo. E o que saiu desse buraco foi o urso gigante e essa é a forma bestial do Morales. Então novamente ele liga sua aura e já acumula ela em sua pata. O nosso menino fica surpreso com isso e já acha interessante também. Então Morales vai para cima do Prota e fala que vai acabar com isso logo, mas o nosso garoto consegue desviar do ataque. Com isso, o nosso menino percebe que o tempo de reação dele também mudou e ele tá tendo que bloquear vários ataques do Morales. Só que isso é uma pena e o nosso garoto vai ficar um pouquinho sério agora. Então nesse momento ele defende a pata do Morales, só que o nosso menino estava esperando por isso e ele achou o momento certo para contra-atacar. E ele já deixou uma pequena cicatriz no peito do Morales, passando por ele como se fosse manteiga. Nesse momento, o brilho da aura do Morales acaba e o cara só fica gemendo. Ele cai de joelho no chão e acha isso incrível. E o nosso Prota continua lá em pé. E aqui o nosso garoto percebe que o Morales foi um guerreiro incrível, pois esse é o verdadeiro espírito de Valhalla. E o nosso menino fala que ele está muito feliz em conhecê-lo. Então nesse momento, Morales percebe que é o último caminho dele. E em pensamento ele diz que não se arrepende de nada. Então ele usa seu último suspiro para falar algo. E diz para todos os guerreiros de Valhalla lembrar do dia de hoje. Fala para todos que o herdeiro dos Dimitri aceitou o convite de Valhalla, mesmo sabendo que era uma armadilha. E emocionado, ele fala que o nosso garoto nasceu com um orgulho de guerreiro. Então ele avisa para todo mundo que os eventos de hoje perderam suas raízes. E agora as pessoas de Valhalla só lutam pelo poder usando esquemas políticos. Então ele avisa para todo o povo de Valhalla que eles devem dar boas-vindas a Roma Dimitri. E manda todo mundo aproveitar a batalha que ele vai mostrar na arena. Ele fala para todo mundo prestar bastante atenção nele e garantir que ninguém ficará no caminho dele. Então nesse momento a forma bestial do Morales começa a desaparecer e em pensamento ele fala para o Barbosa se cuidar, pois o emissário da morte vai fazer uma visita para ele. Nesse momento o Sanches começa a chorar pelo seu mestre e ele lembra da noite passada, pois o Morales já sabia que ele provavelmente iria capotar nessa luta. Ele fala que independente do que aconteça, ele ainda vai querer lutar contra o Dimitri, pois ele espera que todo mundo se lembre do orgulho que eles tiveram no passado através dessa luta. E com esse sorrisão, ele pergunta para o Sanches se essa é uma ótima ideia, mas o Sanches em pensamento fala que ele é irresponsável, ele não poderia ter feito isso. Só que nesse momento, a multidão que estava vendo essa batalha começa a chamar pelo nome do nosso brabo. O Sanches que está nesse meio fica sem entender, e a multidão começa a gritar ainda mais o nome do nosso menino. E com isso, longe desse lugar, quando o sol está se pondo, na mansão do barão, o pessoal está comentando sobre essa luta, e eles estão surpresos pelo Morales ter perdido. Esse maluco aqui fala que as coisas estão bem interessantes, pois ele não imaginava que o nosso menino poderia derrotar o Morales, mas esse Zé Ruela que está atrás dele, fala para ele dar apenas uma ordem, que se ele fizer isso, ele vai cuidar de Roma Dimitri e vai fazer com que ele não suba na arena. O doidão diz para ele ficar quieto e diz que o Morales usou o cérebro dele dessa vez, pois antes de morrer, ele fez uma baderna e todo mundo tá reconhecendo Roma Dimitri, e avisa para esse carinha se eles fizerem alguma coisa, todo mundo vai desconfiar. Então ele pergunta para o Jonathan se ele
conhece Barbosa. O cara fala que sim, pois ele é uma das 12 espadas do continente e Valhalla tem muito respeito por ele. Mas o Conde fala que o Barbosa é uma pessoa traiçoeira e ele vai fazer o que for necessário para vencer. Ele fala que pode deixar o Barbosa fazer toda a preparação dele contra Roman Dmitri, assim como ele fez com Morales. E com esse sorriso cínico aqui, em pensamento ele fala que não importa o quanto nosso garoto resista, ele não vai sair desse lugar vivo. Será mesmo, galera? Nessa mesma tarde, tem uma pessoa onde o nosso garoto está hospedado. E essa pessoa é o Sanches. O nosso garoto fala para ele que ele já lutou contra o Morales, então pergunta por que veio procurar ele novamente. O cara fala que está arrependido por ter insultado ele antes e avisa que o motivo dele estar nesse local é porque ele veio deixar o testamento de seu mestre. Então ele entrega esse pergaminho para o nosso garoto e fala que seu mestre queria expor a verdade horrível de Valhalla. E ele ia fazer isso naquela arena. E enquanto o nosso garoto está olhando esse pergaminho, o Sanches fala para ele que esse incidente não vai acabar na luta contra o Barbosa. Ele avisa para o nosso menino que mesmo se ele derrotar o Barbosa, não vai haver nenhuma garantia que eles deixarão ele sair vivo. Ele fala que no testamento, o mestre dele fala que uma parte das autoridades de Valhalla estão do mesmo lado do pessoal de Cronos. Ele também avisa que o motivo de terem chamado o nosso menino para o festival só foi para agradar aqueles que estão do lado do Império de Cronos. Ele fala para o nosso garoto que Valhalla não tem intenção nenhuma de deixar ele vivo, e avisa que ele tem que sair desse continente logo, e ele vai ajudá-lo. Mas nesse momento, o Sanches fica surpreso com o que o nosso garoto diz, pois ele fala que já sabia disso. Ele fala para o Sanches que tem algo estranho entre Cronos e Valhalla. Ele avisa que enquanto as pessoas pensam que Valhalla não está fazendo nada em relação a Cronos, a verdade é que esses dois impérios têm uma aliança temporária. Nesse momento, o Sanches fica em choque. E o nosso garoto fala que se esses dois se juntarem, eles vão conseguir minimizar grande parte do dano. E o nosso brabo fala que se isso for verdade, eles podem chegar à conclusão que esses dois reinos já estão trabalhando juntos. O Sanches, revoltado, pergunta para o nosso menino por que ele aceitou o convite se ele já sabia disso. Tremendo, ele pergunta para o nosso brabo se ele está tão confiante em lidar com isso. Ele fala que o nosso garoto é forte, mas lembra a eles que os humanos têm seus limites. Avisa também que o Império vai bloquear o portal de Valhalla aos Dmitri. E dessa forma vai ser impossível dele voltar para sua terra. Mas o nosso garoto está super tranquilo e dá um aviso para o Sanches. Fala para ele que se mesmo a verdade for exposta, nada disso mudará, pois esse continente de pequenos reinos, incluindo os Dmitri, uma hora eles vão ter que lidar com essa realidade, pois só assim eles vão conseguir proteger seus reinos. O nosso menino fala para ele que se ele sair vitorioso dessa batalha, Cronos vai tentar capotar ele de outra forma. Então nosso garoto avisa para ele que ele escolheu essa situação de agora porque esse vai ser um ponto de virada na guerra que logo vai acontecer. Ele fala que as ações dele nesse lugar tornarão uma justificativa para ele lutar contra o Império. O Sanches, ouvindo isso, fala que ele é muito imprudente, mas ele, vendo sua reação, percebe que ele está falando bem sério quanto a isso. Então ele se lembra do que seu mestre falou, que quando ele encontrasse com um verdadeiro guerreiro, ele tem que aprender como esse guerreiro viveu, nem que isso significa que ele vai capotar no processo, pois se ele aprender com esse guerreiro, isso vai ser pelo bem do futuro dele. Então quando a noite cai, o Sanches ele está saindo da hospedagem do Prota, e ele percebe que ele vai ter que viver uma vida violenta daqui para frente. Olha aí, o nosso menino inspirando gerações. Então nessa mesma noite lá na arena, um carinha está anunciando sobre uma batalha no festival, aquela onde os 30 guerreiros entrarão e só um sairá vivo. Dessa forma, ele tenta animar a multidão e pergunta quem é que vai sair vivo desse local. O pessoal já começa a falar sobre o relâmpago de Cairo. O carinha do lado avisa que tem boas expectativas nele, mas ele não sabe o quão habilidoso é esse cara. Mas pelo que ele viu da batalha de Roman Dmitri contra o Morales, ele tem um pouquinho de esperança e acha que o Chris deve ser uma pessoa excepcional. Então o locutor já começa a chamar os guerreiros. Esse é um dos buchas de canhão. Eu não vou nem lembrar do nome dele. Em seguida vai entrando uma galera, e pela animação do pessoal, essa garota aqui é uma das favoritas. E por último, ele chama o Chris, nosso relâmpago de Cairo. Então nesse momento, o Chris lembra da conversa que ele teve com o nosso garoto. E o nosso menino avisou que provavelmente alguém vai tentar capotar ele. Mas o nosso menino fala para o Chris que ele é uma das espadas que ele mais confia. E com esse sorriso lindo que só ele sabe dar, ele fala para o Chris cortar todas as 29 cabeças que está na arena e provar o valor da sua existência. O Chris nesse momento ele se ajoelha e só concorda com seu Lorde. E fala que vai aceitar sua ordem e vai trazer honra para os Dmitri. E lá na arena, o Chris já começa a iluminar seus olhos. E o locutor vai dando aquela emoção, falando que ele já partiu para cima de todo mundo. E nesse momento, o Chris ele é o primeiro a avançar nos guerreiros. Esse maluco aqui fala que ele é um tolo por tentar vir para cima dele, mas o Chris só usa seu relâmpago e transforma ele em uma mula sem cabeça. Ele olha para os lados e tenta imaginar como ele vai cortar 29 cabeças, pois ele tem que fazer isso sem hesitação. Então ele começa a aumentar o fluxo de aura que corre ao redor do corpo dele e vai na direção de todo mundo, assim fazendo deles picadinho. A galera que tá na arquibancada grita de alegria e já manda o Chris continuar, pois essa galera aqui quer ver sangue. E a única coisa que o pessoal tá vendo é que ele é super rápido, pois só tá deixando um rastro de eletricidade. Mas nesse momento, o Chris percebe algo e vê que um carinha tá capotando outro maluco.
Ele já fica meio irritado vendo isso, pois ele queria capotar os 29. Mas ele percebe que vai ser um pouquinho difícil. O maluco que capotou o outro agora há pouco fica irritado com o Chris e pergunta como aquele ousa fazer isso. E dessa forma, ele vai pra cima do Chris. Mas o Chris não é besta, ele só defende o ataque. Ele é empurrado um pouquinho para trás e o nosso menino Chris percebe que ele é um pouquinho forte. O cara já tá super irritado e fala que ele não vai ter como fugir da sua fúria. E diz que o Chris é fraco por ele ter nascido em outro continente e ter lutado só contra vermes insignificantes. Só que nesse momento, o Chris ele se desliga, pois o único foco dele é só em vencer. Então ele se concentra e já vai pra cima desse cara. O maluco continua falando, tentando irritar o Chris, só que isso não funciona, e as duas espadas se chocam. E depois desse ataque, só vemos sangue voando, e esse sangue é do carinha de Valhalla, que já vai chamando o Chris de desgraçado. Lá sentado na sua cadeira, o nosso garoto fala que isso é impressionante, e já solta aquele sorrisinho. A arquibancada vai à loucura, e só fica chamando o nome do Chris, e o locutor avisa que o Chris é o grande vitorioso dessa rodada. Enquanto isso, o Chris tá lá, e ele tá com a mão na sua barriga, pois ele também foi atingido. Nesse momento ele cai de joelho e percebe algo, e o bichinho ele tá bastante cansado. Então em pensamento ele fala que o corte foi mais profundo do que ele pensava. Mas nesse momento, ele escuta uma voz, e é a voz do nosso brabo. O nosso menino fala para ele usar a aura para revitalizar seu corpo e parar o sangramento. Nesse momento, ele começa a fazer isso, e envolve todo o seu corpo de aura. Segurando seu ferimento, ele percebe que ele está se fechando. Então nesse momento ele se levanta, e nesse momento a galera vai à loucura, e vê que ele está de pé. O locutor nesse momento avisa para ele prestar seus respeitos ao imperador. Só que o Chris olha na direção do imperador, e em pensamento fala que só tem um homem ao qual ele presta respeito. Então nesse momento ele se ajoelha para uma certa direção, e a plateia fica se perguntando o que de acho que ele está fazendo, pois a direção para onde o Chris virou é a direção do nosso garoto. O pessoal nesse momento fica indignado, perguntando se ele pode fazer isso. O cara fala que tá tudo bem já que ele é estrangeiro, só que o maluco do lado fala que isso é um desrespeito ao imperador. Só que nesse momento, uma mão se levanta para todo mundo ficar calado. E essa pessoa foi o imperador, e ele chama a atenção do Chris. Então Chris olha para sua direção e atende seu chamado. Com esse sorriso doido aqui, o imperador fala que é bem difícil um estrangeiro conseguir ganhar. Ele achou isso tudo impressionante, e graças a ele, ele conseguiu ver uma luta emocionante. Só que nesse momento ele fica um pouquinho irritado, mas tenta disfarçar, e pergunta para o Chris por qual motivo ele acabou de fazer essa ação. Ele fala que não está tentando culpar o Chris de nada, mas ele queria entender a intenção dele, porque ele ficou bastante curioso, pois é bem raro ver as pessoas fazer o que ele acabou de fazer, e é mais raro ainda fazer isso na presença dele. Mas nesse momento o Chris fala que da mesma forma que os guerreiros de Valhalla ofereceram suas vidas por ele, ele veio lutar nessa arena pelo bem de seu Lorde. O imperador abre sua boca e acha isso interessante, fala que ele tem habilidades excepcionais mesmo ele sendo tão jovem, e diz que ele também tem uma lealdade feroz por seu próprio Lorde. Então ele fala que o império dele sempre tratou bem os melhores guerreiros, e avisa que é por esse motivo que esse lugar é conhecido como um paraíso para eles. Então o imperador estende suas mãos e faz uma proposta para o Chris. Então ele fala que se o Chris jurar lealdade a ele agora, ele vai lhe dar recompensas que vai ser melhor que qualquer coisa que Dmitri deu para ele. Nesse momento o Chris ele fica em choque, e o imperador continua insistindo, só que ele lembra de seu mestre, e quando o Chris responde, ele fala que se não tivesse recebido os ensinamentos de seu Lorde, ele não seria nada, e não teria conseguido ficar forte desse jeito. Então ele avisa para o imperador que o valor que todos viram nele agora não pertence a ele, mas sim ao seu Lorde. Então ele faz uma pequena reverência e fala que vai ter que rejeitar essa oferta. O imperador ele faz biquinho, e já que não tem nenhum tipo de jeito de convencer ele, ele desiste por enquanto. Então ele declara que com isso a noite acaba, e todo mundo vai à loucura. E o imperador decreta que vai conceder uma imensa riqueza para o vitorioso. E quando tudo acaba, o Jonathan está no chão, pois ele acabou de apanhar. E o maluco que bateu nele está bastante irritado, e avisa que tudo que ele contou não valeu de nada, e ele pareceu um tolo na frente do imperador. E agora ele está sendo visto como incompetente. Nesse momento o maluco tremendo, ele pede desculpa, mas o doidão só mete um chutão na cara dele e fala para ele ficar em silêncio, e pergunta se ele não consegue calar a boca nem por um minuto. Enquanto ele está apanhando, o Jonathan pede para Marquês mais uma chance, e se ele conseguir essa chance, ele vai lidar com Roma Dmitri. Só que o maluco fala para ele esquecer de tudo, pois agora o Barbosa já tomou conta de tudo, e fala para ele rezar para que tudo saia bem, pois ainda tem uma pequena chance do jogo virar. E voltando lá para a mansão onde nosso menino tá, tem um carinha levando comida para o nosso bravo, e nesse momento ele já oferece um chazinho para o nosso garoto. Só que antes dele sair, ele fala para o nosso menino não comer nada, pois avisa que o Barbosa já preparou tudo. Não demora muito, esse cara começa a escutar uma voz. Então ele fica se perguntando como a voz do nosso brabo tá na cabeça dele. Sussurrando, ele fala que ele é um dos membros do grupo do Morales, e avisa que nenhum deles quer que o nosso garoto perca
por causa de um truque barato do Barbosa. Tomando esse chazinho, o nosso prota fala que as sementes que o Morales plantou ainda estão bastante vivas. Só que não demora muito, o carinha vê ele tomando chá, e o doido ele fica bastante intrigado. Então nesse momento, ele pergunta para o Brabo por que ele está fazendo isso, e fala que ele nem sabe que diacho tem nesse chá, e pergunta como ele pode simplesmente beber isso. Nesse momento, o nosso menino fala que sabe muito bem que o Barbosa é proficiente no uso dos venenos, só que ele avisa que nenhum tipo de veneno vai funcionar nele. Então ele fala para esse carinha, se ele realmente quer ajudá-lo, pergunta se ele tem como identificar se tem algum tipo de veneno na xícara. O cara fala que sim, que é possível, só que levará um pouquinho de tempo. Ele também avisa que tem um motivo pelo qual Barbosa usa o veneno só na noite do festival, pois depois que o dia se encerrar, mesmo se as evidências aparecerem, ninguém iria ligar para isso, especialmente se a evidência vier do perdedor. Só que só rindo, o nosso Brabo fala para ele não se preocupar com isso, e avisa que se ele conseguir trazer a evidência que ele quer, ele também vai conseguir obter o resultado que seu grupo também quer, pois nesse momento eles vão começar a caçada. Passa algum tempo e tem um pessoal gritando, falando que isso não tem nada a ver com ele. A bagunça tá tão grande que essa garota tá com medo, e do lado dela tem um saco de moedas. E quem tá fazendo toda essa bagunça é o nosso garoto, que tá dando uns tapinhas em uma certa pessoa. E já que essa pessoa falou que não tem nada a ver com ele, mandou trazer alguém para tomar responsabilidade sobre essa situação. Só que nesse momento alguém foi fofocar, e uma pessoa está correndo em direção a essa sala. Quando a porta se abre, o Jonathan fala para ele parar com isso, e pergunta que diacho que ele tá fazendo. E como o nosso garoto ele tem arte da atuação, ele fala com esse olhar bem sério aqui, que alguém acabou de tentar envenenar ele. Avisa que o mordomo-chefe deu a eles uma bolsa de dinheiro como recompensa. Avisa que parece que tem um certo alguém que não deseja que ele vença na arena. Nesse momento, o carinha fica pálido, e fica se perguntando se já descobriram o Barbosa. Só que ele tenta ser rápido, e fala que isso é impossível, e manda o nosso garoto não insultar Valhalla. Fala que o festival é uma arena sagrada. Fala que se isso tivesse acontecido, eles mesmos iriam intervir e iriam aplicar uma punição severa. Só que ele fala que isso passa apenas de uma suposição. Então ele tenta jogar a culpa para o nosso garoto, e fala que se ele estiver cheio de suspeita ou medo, então eles vão cancelar a luta no festival da arena. Avisa também que eles vão encontrar outro guerreiro só para lutar no lugar dele. O nosso menino fala que não vai ser necessário, pois ele vai subir na arena, mas avisa que não vai ter intenção nenhuma de deixar o que aconteceu hoje de lado, e fala que se for provado que tinha veneno naquela xícara, o Jonathan vai ter que tomar responsabilidade por isso. No outro dia, na mansão do Barbosa, uma pessoa avisa que descobriram do veneno, mas o Barbosa ele tá tranquilo, então ele pergunta para o Marquês se ele sabe por que ele usa aquele veneno. Então ele avisa que ele é um veneno totalmente diferente do normal, pois de primeira ele não tem nenhum tipo de efeito, mas eventualmente a pessoa vai ficar pálida, porque sua mana está sendo destruída lentamente. Ele avisa que o nosso garoto provavelmente está pensando que o veneno não fez efeito. O Marquês ele fica bastante feliz, e fala para o Barbosa que ele parece ser bastante confiável. E com essa cara de bosta aqui, o Barbosa avisa para ele confiar sempre como ele fez, pois ele é um cão leal da facção progressiva, e já tá tendo fofoca na cidade. O pessoal tá falando que tá tendo muita expectativa na luta de amanhã. O carinha fala que por coincidência, ele ouviu dos trabalhadores do mercado que aparentemente teve uma comoção por causa de um envenenamento na residência do Dimitri. E o carinha tá perguntando mesmo se estão dizendo mesmo que Roma Dimitri foi realmente envenenado. O carinha fala que talvez o Barbosa tá por trás disso, pois estranhamente sempre tem rumores dele fazer isso, principalmente no dia da luta. E esse carinha de capuz aqui fala que como nunca teve uma evidência, eles nunca conseguiram encontrar a identidade do culpado, e a situação toda sempre explode sem solução nenhuma. E ele pergunta como uma pessoa envenenada poderia derrotar o Barbosa. Só que nesse momento o pessoal fala que Roma Dimitri declarou que ainda vai subir na arena, pois ele é um guerreiro honrado. E lá no Palácio do Imperador, o pessoal já está comentando sobre isso também, e está fofocando para o Imperador que rumores horríveis estão circulando pela cidade. Esse carinha aqui fala que o povo está suspeitando sobre envenenamento. Avisa que se mesmo eles não pararem o festival, eles ainda precisam investigar. E esse é o líder da facção conservadora. Mas o Imperador pergunta para outro carinha, e pergunta o que, é que ele acha disso. Ele tenta bajular o Imperador e fala que rumores são apenas rumores. E esse carinha é o líder da facção progressista. Ele avisa que o Barbosa ele pode superar facilmente o Dimitri, e também fala que ele não precisa usar nenhum tipo de veneno para ele vencer. O Imperador dá aquele sorrisinho escroto e fala que se ele tá indo tão longe é porque ele confia no Barbosa. Então ele avisa que ele vai ficar ansioso pela luta. Então ele, olhando para o carinha da facção conservadora, ele percebe que eles devem ter espalhado esse rumor, e em pensamento ele fala que o Barbosa é a única pessoa que pode enterrar essa verdade, e ele quer que o Barbosa prove sua força esmagando o nosso garoto com toda a força que ele tem. Nesse momento o locutor ele começa a chamar o pessoal que vai ser os protagonistas dessa luta nessa noite. Só que nós sabemos quem é o único protagonista aqui. Então ele começa a dar boas-vindas ao Barbosa e fala que ele é o orgulhoso guerreiro de Valhalla, uma das
12 espadas do continente. Então ele chama a pessoa do outro lado e fala que o adversário do Barbosa é um guerreiro forasteiro do Ducado de Dimitri, o nosso brabo, o nosso garotão, o Cleitão. E quando os dois sobem na arena, o Barbosa ele começa a falar e fala que ele está um pouquinho preocupado com a condição do corpo dele. E pessoal, o que eu percebi aqui é que o povo de Valhalla fala demais. Até agora só vi um que sabe lutar de verdade. Assim o Barbosa ele começa a provocar o nosso menino ainda mais e fala que o veneno que ele consumiu só vai mostrar os efeitos depois de um tempo. Nosso garoto começa a sacar a espada dele e fala que quando ele foi conhecendo esse mundo, ele estava bastante curioso sobre as 2 espadas do continente, pois elas se diziam ser as mais fortes. E é por esse motivo que ele aceitou o convite de Valhalla, pois ele sabia que essa era a hora certa. Então ele avisa para esse babaca que vai adiantar uma coisa para ele e fala que os efeitos do veneno que ele está esperando não vão aparecer. Com essa cara de cu que o Barbosa tem, ele fala para o nosso garoto parar de bancar o durão. Em pensamento, o nosso menino vendo esse cara, diz que o Barbosa vai ser um grande exemplo do pessoal que ele vai enfrentar na frente. Fala que se ele tiver algum problema contra ele, vai ser bastante complicado ele lutar contra alguém de Cronos. Então nesse momento o nosso garoto liga a sua aura e avisa para o Barbosa que se ele conseguir bloquear todos os seus ataques, ele vai reconhecer que as muralhas de Valhalla são bastante altas. Então o locutor nesse momento fala para começar a luta. E quem vai para cima primeiro é o nosso garoto, e ele já vai usando a técnica da espada do demônio celestial. Enquanto isso, o Barbosa ele fica parado. Só que o nosso menino usa a primeira parte do primeiro movimento. O Barbosa ele consegue defender, só que com o impacto das espadas, os dois são jogados para trás. Com isso, o Barbosa é empurrado bastante, mas ele consegue parar e já se prepara para atacar também. Então ele vai para cima do nosso menino e o nosso menino só usa a segunda parte do movimento e defende esse ataquezinho de bosta. Nesse momento, o pessoal que está assistindo só sente a pressão dos ataques. O nosso garoto também é jogado um pouquinho para trás, só que ele não tem muita dificuldade de parar. Então ele se prepara e já vai atacar novamente. E já joga uma habilidade carregada de aura para cima do Barbosa. O Barbosa nesse momento está arranjando os dentes e acha isso impossível. E fica se perguntando como ele pode ter tanta força mesmo estando envenenado. Então, com bastante dificuldade, ele bloqueia esse ataque e já vai xingando o nosso menino. Só que não demora muito e uma explosão acontece, pois esse cara teve que desviar o ataque do nosso menino. Então já vem aquele momento, enquanto Barbosa está parado, o nosso garoto vai fazendo sua reflexão e fala que os governantes absolutos do Murim consideraram os movimentos da segunda parte da técnica Demônio Celestial como originárias do céu. E olha o que Barbosa tá vendo. Só os olhos do nosso menino brilhando em meio à fumaça. E nesse instante, o Barbosa ele sentiu a pressão. E o nosso garoto já usa a técnica da espada do demônio celestial. E já vai com a segunda parte do primeiro movimento. E joga uma grande explosão para cima do Barbosa. Nesse instante, o Barbosa ele só desaparece e é pulverizado. E o nome dessa habilidade é Exterminação. A única coisa que sobra é o nosso prota parado e na frente dele uma cratera que varreu tudo, até mesmo o Barbosa, pois a própria existência do Barbosa desapareceu. E o nosso garoto continua em pé inabalável. O pessoal que estava assistindo nem está acreditando e fica se perguntando se eles estão sonhando, pois percebe que o Barbosa sumiu sem deixar nenhum tipo de rastro. O locutor surpreso fala que o vitorioso é Roman Dimitri. E nesse momento, todo mundo começa a gritar seu nome. Nasce uma nova espada do continente. Então, quando está vendo essa confusão, uma pessoa vai se aproximando. Essa pessoa é aquele carinha, e ele trouxe a xícara para o nosso garoto. Ele fala para o nosso menino que apostou sua vida nele. Então ele entrega essa xícara e fala para ele revelar a verdade. E avisa para ele ajudar Valhalla a voltar ao caminho certo. O pessoal em volta fica se perguntando quem é ele. Então nosso garoto começa a falar. E fala que na noite anterior alguém vendeu uma bebida dele. Avisa que quando trouxe o assunto, o Visconde Jonathan pediu para ele tomar a responsabilidade por ter insultado Valhalla. Nesse momento, o Jonathan escutando isso fica incrédulo. Ele avisa que não está desapontado por terem usado veneno, mas está desapontado sobre as atitudes de Valhalla em relação a isso. Ele fala que tem evidências na sua mão que o chá dele foi envenenado, e dessa forma ele mostra para o Visconde Jonathan. O pessoal vê que a parte de dentro da xícara está com uma cor diferente, e vê que alguém realmente usou veneno antes da luta sagrada. O nosso prota fala que se ele tivesse perdido a luta contra o Barbosa, essa verdade teria sido enterrada, e provavelmente ele teria se tornado apenas uma pessoa esquecida. Então ele fala que gostaria de fazer uma pergunta para o Imperador, e diz que se mesmo ele tendo confirmado a verdade, se ele teria condições de pedir para ele tomar responsabilidade sobre isso, e pergunta se é assim que Valhalla vai agir, mesmo sendo considerada um lugar que costumava buscar o orgulho de um guerreiro. Nesse momento, o Imperador, ouvindo isso, pergunta se o Império virou motivo de piada. Então ele chama o Visconde Jonathan e pergunta se Roman Dimitri falou a verdade. Nesse momento, o Jonathan, tremendo, pede desculpa. Assim, o Imperador fala para ele vir até ele. De joelhos, o cara fala que vai oferecer sua vida ao Império, só que pede para ele ser poupado. Só que nesse momento, o Imperador enfia a espada nele, manda ele ficar em silêncio e fala que ele manchou a honra de Valhalla. Avisa também que ele manchou o festival que celebra o orgulho dos guerreiros. Fala
fala que ele arruinou tudo e por isso ele merece a morte. Assim, ele capota o Visconde Jonathan. Então, com essa cara sinistra, ele olha para o nosso menino e pergunta se isso é o suficiente. O nosso brabo, ele fala que não é suficiente não, pois punir o Jonathan foi uma punição pessoal, e o nosso garoto quer que implemente uma medida no Império inteiro, para que essa situação não se repita novamente. Nesse momento, o Imperador ele fica irritado. Então, quando esse torneio acaba, eles vão para um certo lugar. E o Marquês aqui já está irritado também, porque o Jonathan só morreu porque o plano dele falhou. E ele sabe que ele não vai conseguir evitar a morte dele também. Então o Imperador chama esse carinha e pergunta o que eles devem fazer com Roman Dmitri. O carinha fala que ele é alguém muito perigoso, foi forte o suficiente para derrotar o Barbosa, que era uma das 12 espadas do continente, e ele também fez isso com apenas um ataque. Ele fala que a parte que ele pensa em ser mais perigosa é que ele nunca recua nem mesmo na presença do Imperador. E o Imperador ele tá realmente furioso, pois o nosso garoto simplesmente questionou a punição que ele deu. Então ele fala para esse pessoal dar total apoio aos planos de Cronos e avisa que Roman Dmitri não deve retornar vivo. Então no dia seguinte, quando o nosso garoto está tentando voltar para casa, o pessoal pede desculpa e fala que deu problema no portal de teleporte e ele não poderá ser usado enquanto eles não resolverem isso. O carinha sorridente fala que deve demorar mais ou menos 15 dias e pergunta para o nosso brabo se ele não quer ficar mais um pouco. Em pensamento, nosso menino falou que ele já imaginava que isso poderia acontecer e ele também sabe a única coisa que ele pode fazer, que é ir para outra cidade comercial que está a um mês de distância. Ele fala que o Imperador provavelmente pensou nisso e por isso que bloquearam esse lugar. E o nosso menino tem certeza que eles vão tentar capotá-lo enquanto estiver indo para lá. Nosso garoto se vira e chama seu pessoal e fala que eles têm que ir embora. Então, lá na mansão do Marquês, um fofoqueiro está avisando que Roman Dmitri acabou de deixar a cidade. E o Marquês pergunta qual é o melhor momento para atacar. Mas o carinha nesse momento fala que eles têm um problema. Tem pessoas demais com o Dmitri, assim eles não vão conseguir atacar. E ele fala que o nosso garoto ganhou uma fama absurda. E através do festival de Valhalla, o povo de Valhalla começou a seguir ele. E ele está fazendo isso como se fosse uma peregrinação sagrada. Ele fala que se o pessoal atacar Roman Dmitri, vai acabar capotando também os civis. O carinha fala que não precisa se preocupar com os civis, pois quem vai atacar o Dmitri vai ser o Império de Cronos. E avisa que não importa o que eles façam, ninguém vai responsabilizá-los e manda ele fazer o que eles quiserem. Então, no caminho, o nosso garoto percebe algo. E o ataque inimigo já começou. E o pessoal já manda evacuar as pessoas. E o pessoal que está seguindo o nosso menino já entra em desespero. Os malucos perguntam quem ousa atacar o vitorioso do festival. Só que nesse momento das sombras sai um pessoal. E eles percebem que eles são as sombras de Cronos. Então, nesse momento, o pessoal começa a defender os ataques deles. Só que para alguns é bastante difícil, pois esses carinhas se transformam em sombra. Mas para alguns é bastante fácil. E o Chris já começa a perceber o fluxo de mana. Nesse momento, ele ataca de forma bem rápida, pois ele fala que vai acabar com a conexão. Nesse momento, ele usa seu relâmpago e parte um maluco no meio. Com isso, o carinha da sombra começa a gritar, e ele começa a desaparecer. E nesse momento, o nosso garoto fala para os gêmeos atacarem. E os malucos nem hesitam, já vão pra cima dos carinha. Com isso, eles acabam com essas sombras como se não fossem nada, e avisa que vai cortar todas elas. E eles fazem isso mesmo, acabam com tudinho. E olha a alegria deles. E quando eles terminam de atacar, as sombras começam a desaparecer. O maluco fala para o fogo não ficar tão animado, mas o fogo tá nem ligando, ele só tá sorrindo e se divertindo. Nesse momento, as sombras que sobraram ficam irritadas. Eles já começam a chegar nossa galera e fala que eles são arrogantes. Só que nesse momento, uma linha passa por ele e não demora muito, ele começa a desaparecer. Só que antes de sumir, ele avisa para não pensarem que isso acabou. Mas quem atacou foi o nosso menino. E ele tá meio irritado, dizendo que esse cara fala demais. Nesse momento, nosso garoto se vira para um cara e pergunta se ele gravou tudo aquilo. E o cara confirma, falando que conseguiu gravar tudo. Então nosso garoto avisa para ele espalhar por toda Valhalla. E com esse sorriso lindo, ele fala que vai aumentar as apostas. E lá em Valhalla, o pessoal já tá comentando. E a galera tá se perguntando quem é esse lunático que ousaria vir atacar o Império. E pergunta também o que o Imperador vai fazer. Pois nesse momento eles têm prova gravada. A galera da cidade vendo o vídeo percebe que essas são as sombras de Cronos. E já começa a xingar o Império Cronos. Então a população começa a se juntar. E fala que eles não podem deixar a pessoa que mostrou o orgulho de Valhalla capotar no seu território. Pois se isso acontecer, como eles poderiam se chamar de guerreiros orgulhosos novamente? Então o maluco começa a incentivar o povo. E avisa que é hora deles se levantarem e fazer alguma coisa. E a voz de todos que se levantaram chegou até os ouvidos da família imperial. E a família imperial já estava furiosa com o Império de Cronos. E anunciou que eles investigariam seus objetivos. Só que depois desse anúncio, nenhuma ação foi tomada. Pois a família imperial usou uma desculpa de que eles estavam fazendo movimentos com cuidado. E dessa forma, eles criaram uma justificativa para não mobilizar seu exército. Enquanto isso acontecia, o pessoal do nosso brabo recebia ataques contínuos. Só que um certo dia, o Sanches ele conseguiu alcançar o pessoal.
e ele trouxe uma galera, falando que eles vieram proteger o nosso menino. O nosso garoto fala que ele está bastante grato, só que as habilidades deles não vai ser de grande ajuda, pois tudo que eles farão nesse lugar é só desperdiçar suas vidas. O Sanches fala que eles não se importam com isso, pois eles vieram aqui para proteger o nosso garoto, e não para ficarem protegidos. Nosso menino dá aquele sorriso e fala que eles são bastante tolos, e dá um aviso para eles, falando que é bastante tarde para eles voltarem atrás na sua decisão. O Sanches não entende isso, mas nesse momento, umas sombras começam a aparecer. E olha o tanto de pessoa sinistra. O Sanches fala para sua galera se preparar, pois os inimigos chegaram. Eles falam que vão representar Valhalla e vai ajudar Roma Dimitri. Só que tem algo estranho nessas sombras. Elas estão com aura negra. Nesse momento, a galera vai para cima desses caras. E com sua aura ligada, o Sanches, ele já dá seu primeiro ataque. Só que nesse momento, o carinha consegue desviar. O Sanches nem tá acreditando e pensa que ele usou um teleporte. Só que não demora muito e ele percebe algo. Percebe que essas pessoas não são sombras comuns. Essas criaturas são superiores às sombras e são os demônios do abismo. E quando ele olha para cima, o maluco tá flutuando.